Hoje eu vou falar um pouquinho sobre terapia cognitivo-comportamental. O plano da aula é a parte mais teórica, mas dentro da possibilidade, eu vou, quem sabe, vou tentar falar alguma coisa prática junto. Mas o que eu quero como o tema é muito amplo, eu resolvi focar um pouquinho mais na parte teórica. E uma introdução, né? Primeiro, quem eu sou, né? Da onde que eu tirei a cara de pau de vir aqui falar com vocês sobre esse tema, né? Primeiro, eu sou médico psiquiatra, eu sou terapeuta cognitivo-comportamental, né? Eu tenho treinamento na área, eu tenho mestrado em farmacologia do sistema nervoso central e sou diretor do IPTC, do Instituto Paranaense de Terapia Cognitiva. Eu não nasci dessa forma, isso aqui foi tudo uma jornada, né? E, na verdade, eu espero também, não sei se vou conseguir fazer isso, mas mostrar que essas coisas, pode ser médico psiquiatra, psicólogo, mas terapeuta cognitivo comportamental, entender do sistema nervoso central e estudar e praticar terapias cognitivas comportamentais são as coisas integradas. E, bem, enfim, eu sou um dos primeiros a se formar aqui no Paraná e quero passar um pouco da minha experiência para vocês. Eu vou deixar no final da aula um tempo para perguntas, e também no final da aula eu vou oferecer uma oportunidade especial. Agora, veja, gente, não está proibido, caso alguma coisa do decorrer da aula vocês acham importante perguntar, a gente pode parar. Mas vamos em frente. Bem, essa história de terapia cognitiva começou mais ou menos na década de 60, 70. O que aconteceu? Naquela época, tinha duas grandes terapias dominantes, que, na verdade, não é muito diferente do que agora. Mas dominantes eram o campo da psicologia clínica, se dividia em a psicanálise, as terapias psicodinâmicas e a terapia comportamental. Mas, tanto entre os psicanalistas quanto entre os comportamentais, haviam pessoas que não estavam satisfeitos. Entre os psicanalistas, eles se preocupavam, enfim, apesar da terapia ser proposta não ter fim, alguns psicanalistas gostariam já de dar uma coisa mais efetiva. E para alguns comportamentais, eles estavam preocupados, insatisfeitos com o fato de, enfim, comportamento, ambiente, mas o pensamento, quer mais consciente ou inconsciente, aparentemente não era importante na psicologia. Então, que psicologia era essa em que a vida mental não é importante? E uma série que aqui não vem ao caso, mas uma série de situações que aparentemente contradiziam os modelos conceituais dessas pessoas. Nessa mesma época, por 60, 70, começou a acontecer a revolução chamada Revolução Cognitiva, que já tem a primeira Revolução Cognitiva, a segunda Revolução Cognitiva, a terceira Revolução Cognitiva, enfim. Mas o que é a Revolução Cognitiva? Nada mais simples do que buscar entender o processamento mental normal humano. O que seria cognitivo? O pensamento, a atenção, a concentração, os processos decisórios, a memória, os vários tipos de memória. Então, essas coisas não eram, incrível que pareça, é um estudo mais ou menos recente, né? Memória de longo prazo, curto prazo, árvores semânticas, situações de ambivalência, influência da razão na emoção, da emoção na razão, essas coisas começaram a ser estudadas a partir do estudo da cognição humana normal. E, claro, a partir do momento que começa o normal, já começa a aparecer, então, tentar aplicar esses estudos também em quadros que vão além do normal, né? A psicopatologia. Isso primeiro começou, então, o estudo do normal, mas logo, esse tipo de estudo chamou a atenção daqueles profissionais que estavam insatisfeitos. E nessa época começou a surgir, vocês podem ver, 60, 70, vários tipos de terapias cognitivas. Algumas mais de base mais de terapeutas que tinham um passado mais psicoanalítico, como o Ellis e o Beck, e alguns com terapeutas mais comportamentais, como Menchenbaum e o Hayes, e, enfim, a Linehan, essas são pessoas com mais comportamentais. Mas, enfim, então surgiu diversos tipos de terapias cognitivas, algumas mais puxando para um lado, outros mais para o lado, alguns vindos mais da psicanálise, outros vindos mais da terapia comportamental. Enfim, algumas perderam valor, algumas não estão tão estudadas hoje, outras estão de valor crescentes, como, por exemplo, a mindfulness.
E o que tem as terapias cognitivas em comum? São tantas, naquele slide eu não coloquei todas, acho que se você for colocar todas, resolução de problemas, um monte de outros tipos de terapias, eu acho que ia ficar um slide muito grande, como já ficou. Então, quais são as proposições fundamentais? O que elas têm em comum, todas aquelas terapias, que eu posso chamar elas, colocar elas na grande família das terapias cognitivas? Basicamente, são 3 proposições fundamentais que, se faltar alguma delas, a terapia não pode ser considerada terapia cognitiva. Quais são, então? A primeira proposição é de mediação, ou seja, atividade cognitiva, no caso, os pensamentos, não vamos entrar quais pensamentos ainda, mas atividade racional de pensamentos, raciocínio mais ou menos, com menos ou mais influência emocional, enfim, atividade cognitiva influencia o comportamento e as emoções. É importante, para entender o comportamento e as emoções, levar em consideração a atividade cognitiva. O acesso. Essa atividade cognitiva pode ser acessada, monitorada e alterada. Então, na verdade, atividade cognitiva, não estou falando de inconsciente, que não seria acessado. Então, na verdade, a mediação atividade cognitiva influencia o comportamento, ao contrário dos behavioristas pensavam, né? E é possível de ser acesso. O que importa tem acesso. Não é uma coisa inconsciente além do acesso. Além de ser acesso, pode ser monitorada e alterada. As pessoas podem mudar a forma de pensar e podem acompanhar as formas como estão pensando. E, por fim, modificação. Se você mudar a tua forma de pensar, se uma pessoa mudar a forma dela pensar, isso pode influenciar e levar a alterações de comportamentos ou emocionais desejadas dentro de uma terapia. Claro que se a pessoa fora da terapia, isso também continua valendo. Então, a gente tem que levar em consideração o que a pessoa pensa, o que a pessoa pensa é acessível, e pode ser monitorada e acompanhada, e se a gente modificar isso, a gente pode conseguir o que se quer em termos de resultado prático. Todas aquelas terapias que eu coloquei, mal ou bem, levam isso em consideração. Além disso, existe uma quarta proposição, que não é bem explicitada, mas seria uma proposição extra, ou quarta proposição, que para aplicar uma psicoterapia precisa de uma conceituação cognitiva do caso daquela pessoa em si. A gente vai entrar com um pouquinho mais de detalhe no final da aula, o que é realmente uma conceituação cognitiva dentro do modelo do Beck. Mas, independente se é o modelo do Beck, a gente tem que ter um modelo de funcionamento mental da pessoa e do que está com dificuldade para isso nos guiar no tratamento. Isso também é importante para ser uma terapia cognitiva, tem que ter, não é o acaso, tem um norte, segue uma teoria, uma conceituação do funcionamento normal e do que isso pode estar alterado em diversos tipos de transtornos. Então, essa conceituação cognitiva do caso também, isso aí, na verdade, essa proposição extra eu que coloquei, né? Os livros vão achar só as 3. Essa quarta eu acho muito importante, por isso que aqui está colocado. Então, bem, gente, vamos em frente. Bem, eu vou falar principalmente do Beck, que é aquela que eu estou mais preparado. Isso não significa que eu acho que, enfim, que ela seja melhor, nada disso. Mas a verdade é que o Beck, a terapia cognitivo comportamental, no modelo do Beck, que começou, o primeiro manual foi publicado em 1976, ela é mais ou menos dominante. Não vou dizer que ela é sinônimo de terapia cognitivo comportamental. No começo ela só se chamava terapia cognitiva, depois ela incorporou o adjetivo comportamental, mas esse modelo, ele tem tido muito sucesso. E ela é muito sucesso para inúmeros transtornos. O que vocês puderem pensar de depressão, pânico, transtorno bipolar, esquizofrenia, uso de drogas, dificuldades, relacionamento, controle de raiva, populações especiais, idosos, pessoas com deficiência, crianças, adolescentes. Quer dizer, é amplamente aplicada e geralmente com muitas evidências, algumas situações com mais evidências, para situações menos evidências. Então, realmente, é um modelo que está, inclusive, crescendo, né? Tem uma disseminação mundial. Ela começou nos Estados Unidos, passou para a Inglaterra, depois partou, enfim, hoje para o Canadá. Hoje em dia, a gente pode dizer que tem sociedades, no Brasil tem a Federação Brasileira de Terapias Cognitivas, tem sociedades nacionais, tem congressos que são realizados, latino-americanos, internacionais, tem revistas próprias,
livros, muitos livros. Se vocês forem na Arquimedes, vão ver os livros novos, vão ver que boa parte é de terapia cognitivo-comportamental, das terapias cognitivas, mas também do Beck. E, além disso, é um tipo de terapia que, comprovado, ele traz um grande benefício para os pacientes, muita satisfação para os pacientes e satisfação para quem trabalha com ela. Foi medido isso. Os terapeutas que trabalham com esse tipo de terapeuta, não basta só os pacientes estarem satisfeitos, os terapeutas também são satisfeitos. Bem, e por isso, eu não sou exceção e acabei indo para esse tipo de terapia. O Beck ainda está vivo. Ali, assim como eu naquela fotografia, que eu era mais jovem, aqui ele também está jovem. Atualmente ele está com, não sei dizer, acho que 95 anos, uma idade e produtivo. Ele continua publicando, enfim, muito importante. E por que então, mas isso foi ao acaso? Foi assim, por que foi essa terapia, esse modelo? Você viu, tinha uma lista, eu coloquei uma lista ali, não aprofundei. Muitos ainda, a gente ensina, inclusive no IPTC, ensina outros modelos. Temos cursos de outros modelos, mas esse aqui realmente virou um padrão, digamos assim. É o padrão por onde todas se medem. Mesmo aquelas que não concordam inteiramente com as propostas do Beck, elas é o padrão onde elas se medem. Então, como é que chegou a isso? Como é que esse modelo conseguiu chegar? Como é que pôde chegar a tal importância? Eu acho que o segredo disso é, como diz, se for para sonhar, sonhe grande. Desde o começo, o Aaron Beck, ele sonhou grande. Ele quis criar um impacto. Quando ainda nascente, ele já projetava para um futuro grande para o modelo de terapia dele. Então, às vezes a gente diz sonhar, se for para sonhar, sonho não custa, né? Então vamos sonhar grande. E como é que ele pode, de onde estou tirando isso que o Beck sonha grande, sonhou grande? Hoje não dá para dizer que é sonho, hoje é realidade. Porque ele se propôs a criar um modelo de terapia cognitiva que ele chamou de sistema de terapia. Basicamente, ele queria que o modelo de terapia cognitiva dele fosse considerado um sistema de terapia. Para ele, a psicanálise é um sistema de terapia, a comportamental é um sistema de terapia, e ele queria que também a proposta dele inicial, em 1976, por isso que eu disse que sonho grande, também fosse um sistema de terapia. E para ele, o que caracterizava um sistema de terapia? Que a teoria e a terapia, a aplicação prática da terapia, estivessem articulados entre si, tanto nos casos de normalidade quanto nos casos de psicopatologia. E tanto os aspectos teóricos, do modelo teórico, quanto os aspectos da aplicação fossem apoiados em estudos científicos com evidências comprovadas em estudos científicos em publicações científicas renomadas dentro do modelo científico. Isso significa o quê? Se dentro da depressão, segundo o modelo da depressão, por exemplo, do Beck, a depressão, a pessoa teria tal e tal característica, o pensamento da pessoa, ele criou questionários para medir e comparar se esse modelo da forma da pessoa pensar comparado com pessoas que não eram deprimidas realmente era validado. Tanto é que, hoje em dia, a gente tem escalas de avaliação de depressão, escalas de avaliação de ansiedade, escalas de avaliação de, enfim, de suicídio, uma série de outras escalas com o nome do Aaron Beck. No departamento de Pensilvânia da universidade onde ele trabalha, tem todo um departamento de psicopatologia que busca levantar modelos teóricos cognitivos normais e não normais e fazer pesquisas em relação a isso, a psicopatologia. Então, o modelo teórico da terapia cognitiva, ele é baseado em estudos científicos e aplicações de questionários, enfim. Isso trouxe todo um ramo de desenvolvimento. Além disso, não basta isso, não basta existir o modelo teórico comprovado, a terapia ter que estar articulada com esse modelo teórico, é importante que a terapia funcione na prática. Então, assim como são testados medicamentos, né, é difícil imaginar isso na época. Na época, até levantou crítica, será que estamos cerceando a criatividade do terapeuta? Enfim, mas foram feitos protocolos de tratamento para diversos tipos de problemas, foram aplicados esses protocolos, foram comparados com pessoas que não foram submetidas a esses protocolos ou tratamentos usuais com ou sem medicação, e viu-se para comprovar se realmente
era efetivo, se o modelo teórico levava uma prática efetiva. E isso isso se aconteceu. Então, por isso, tudo aquilo que eu já comentei com vocês, livros, artigos, disseminação, e principalmente ela é considerada hoje, que é muito importante, isso vem da medicina, mas eu acho que cada vez mais está crescendo. Por exemplo, um médico não pode aplicar o tratamento que vem da cabeça dele. Se vocês lembrarem aqueles filmes do Velho Oeste, cada médico tinha um elixir fulano de tal, xarope fulano de tal. Hoje em dia, você vai no meu consultório, eu não posso dar meu xarope para vocês, por esse tipo de tosse, esse tipo de perturbação mental. A gente tem que seguir tratamentos comprovados cientificamente, baseados em evidências. Isso é uma tendência que também está crescente mais ou menos em psicoterapias. Se for aplicar um modelo, um tratamento psicoterápico, se espera que ele funcione. Não vai, claro que não é o caso, mas não é a terapia do João, a terapia do Paulo. Não, tem que ter um modelo que tenha, enfim, que a gente tenha expectativas. Então, dentro disso, então dá para se dizer que a terapia cognitiva no modelo do Beck, ela não é a única que funciona que funciona baseada em evidências, mas entre as que funcionam baseadas em evidências, que tem um maior amplo espectro de ação. E não é sempre a mesma terapia, não é um padrão de gosto. Vocês vão ver que tem diferenças para cada pessoa e para cada transtorno. Se eu tivesse aula presencial, agora eu fazia perguntas, né? Mas, enfim, vamos em frente. Espero que esteja claro, e se ficar alguma coisa, vocês podem ver que eu sou fã disso aqui. No final, realmente eu vou reservar um espaço para tirar dúvidas. Bem, e como é que começou? Da onde que o Beck começou? Como é que tirou isso aqui? É tão simples que às vezes choca pela simplicidade, mas em cima de uma base simples dá para construir coisas altamente complexas e elaboradas. O que é simples? É baseado num filósofo, isso aqui é um chavão da terapia cognitiva, né? Esse filósofo, ele era grego, mas viveu no Império Romano, ele era dos empíricos, estoicos, e ele dizia o seguinte, uma frase dele, assim, básica, que não são as coisas que perturbam os homens, mas a visão que esses homens, que as pessoas têm dessas coisas. Eu dei uma melhoradinha. O que isso quer dizer? Acontecimento são as coisas. A emoção que a pessoa tem relacionada com esse acontecimento. Emoções que podem ou não perturbar a pessoa. A gente está acostumado a trabalhar dessa forma. Né? Acontece uma coisa, nós temos uma emoção. Por exemplo, eu vou dar uma aula, fico nervoso. Estou preso em casa pela pandemia, fico chateado. Minha mulher briga comigo, fico irritado. Meu patrão briga comigo, tenho que fazer uma prova, fico estressado. As pessoas conversam. É assim que a gente conversa. Né? Mas vocês vão ver que eu quero complicar isso aí um pouquinho. Como é que eu posso complicar? Porque as pessoas às vezes, para o mesmo acontecimento, tem pessoas que ficam mais irritadas, menos irritadas, tem pessoas que nem ficam irritadas. Então, a gente coloca como se o acontecimento determinasse a emoção. Mas não é o que o Epictetus fala. O Epictetus fala que é como nós avaliamos essa situação que nos perturba, que ocorre a emoção. Então, entre o acontecimento e a emoção, e também eu tomei a liberdade ali de adicionar comportamento, existe o pensamento. Esse pensamento é o que eu penso sobre esse acontecimento. Então, se eu penso que esse acontecimento é uma coisa boa, eu vou ter uma emoção boa. Se eu penso que esse acontecimento é uma coisa ultrajante, eu vou ficar com raiva. Se eu penso que esse acontecimento pode significar um perigo para mim, eu vou ficar ansioso. Se eu penso que esse acontecimento significa que alguma coisa não está dando certo, essa é a avaliação que eu faço daquele acontecimento, então eu posso ficar triste. Né? Então, para a gente entender, se eu fico ansioso, eu tomo medidas de precaução. Se eu fico com raiva, eu posso agredir alguém. Se eu fico triste, eu posso me fechar. Por isso que eu coloquei ali o comportamento. Então, para se entender como uma pessoa está se sentindo ou está se comportando, eu teria, segundo esse modelo, que levar em consideração o pensamento que a pessoa tem acerca
desse acontecimento, dessa situação. Então, essa aqui é uma da primeira hipótese do modelo cognitivo do Beck, que é a hipótese da primazia das cognições. Isso aqui foi muito questionado. O que vem antes? É o pensamento ou a emoção? Existem alguns sistemas, tem modelos de terapia que diz que primeiro a pessoa sente a emoção, depois vem o pensamento. Enfim, isso está comprovado, que a gente tem sistemas paralelos, enfim, um cortical, um via amígdala, a amígdala tem primazia. Então, seria primeiro a amígdala, depois a emoção, depois o pensamento, enfim. Mas não importa. Isso aqui é muito fácil, a força, mesmo que de repente não seja exatamente assim, e a gente possa colocar flechas bidirecionais em tudo que é lado, pode botar flecha assim, flecha para cima, flecha para cá, flecha para lá, pode fazer todo um modelo mais complexo. O que é importante é a simplicidade, é a força desse modelo. Porque em cima desse modelo, dessa simplicidade, quando a gente vai atuar, por que a gente, nem sempre a gente pode atuar diretamente em cima do... A gente pode, a gente vai ver que a gente deve. Mas, enfim, vai que a gente não... Naquele momento, a gente não pode mudar as coisas aconteceram, não tem mais como mudar. Normalmente, a gente não tem domínio sobre a nossa própria emoção. Eu não vou... Bem, agora eu quero me sentir assim, agora eu quero me sentir assado. Mas sobre o pensamento, sobre a forma de pensar, se eu tenho acesso, como eu digo, aquele modelo contigo, eu posso ter acesso à minha forma de pensar, eu posso acompanhar a minha forma de pensar, eu posso mudar a minha forma de pensar, e se espera que, com isso, a gente leva isso aqui para efeitos clínicos significativos. Então, independente se essa hipótese de primazia tem base mais ou menos científica, o fato é que ela tem um valor, uma validade assim funcional muito importante, que é dentro desse sistema aquilo que a gente tem mais controle. A gente pode aprender, a gente pode mudar a forma de pensar sobre determinadas coisas, e isso é importante. Vamos seguir. Isso explica, às vezes, o mesmo acontecimento com emoções diferentes. A emoção é aquilo dentro da normalidade. Então, acontecimento, perder o emprego. Uma pessoa fica feliz e outra pessoa fica triste. Então, uma pessoa que é uma pessoa já mais velha, já com dívidas, comprou um carro no consórcio, e tem uma família para sustentar, se ele perder o emprego, ele vai sentir-se... Eu coloquei perdido para ser bonito, que é uma aula. Vai, sei lá, estou ferrado. Já uma pessoa jovem, que por acaso já tinha uma proposta, estava insatisfeito com aquele trabalho, tinha uma proposta melhor de emprego em outra cidade, ou em outra empresa, que sorte! Vou ser mandado embora, não vou precisar de demissão, vou ter direito ao meu fundo de garantia, etc, etc. Então, ao mesmo perder o emprego, pode levar a pessoa, dependendo da interpretação que a pessoa faz em relação a isso, levar a emoções e comportamentos diferentes. Então, aqui é um exemplo bem assim, simplesinho. E eu estou considerando aqui em situações de pessoas diferentes, que elas estão levando em consideração a realidade delas. A realidade delas está impactando a forma delas pensar. De repente, se essa pessoa aqui não tivesse tão endividada ou tivesse outra fonte de renda, não se sentiria tão mal. E essa outra pessoa aqui, de repente, se a proposta não fosse tão boa, enfim, tivesse outros custos, de repente não se sentiria tão bem. Então, aqui a gente está vendo também que a realidade pessoal e do mundo, né, influencia também a nossa forma de pensar. Mas não é só isso que influencia a nossa forma de pensar. Mas, antes de eu entrar, não é só isso. Esse estou perdido, ou que sorte, vem na cabeça da pessoa sem a pessoa pensar muito. Meio que pula na cabeça da pessoa. Esse que pula na cabeça da pessoa, são os que o Beck caracterizou como pensamentos automáticos. Agora, nesse exato momento, eu acredito que muitos de vocês podem estar tendo vários pensamentos automáticos em relação a essa minha aula. Não estou entendendo, está complicado. Nossa, que legal. Espero que tenha mais gente tendo esses aí. Mas nesse muito difícil, não faz sentido. Esses pensamentos meio que vêm na cabeça, assim, né? Por isso, esse não requerer esforço, por exemplo, se aquela pessoa lá que perdeu o emprego, bem, como é que eu faço para conseguir outro emprego? Como é que eu faço? Como é que eu planejo? Bem, como é que eu vou contar para o meu chefe? Enfim, aí esse planejamento, isso exige fosfato. A pessoa tem que planejar, tem que pensar, tem que escolher, gasta fosfato. Os pensamentos automáticos, eles não gastam fosfato, não requerem esforço, são
aparentemente espontâneos. Por isso que eles são importantes na vida normal. Eles têm uma função evolutiva, que eu acho que eu não vou explicar tanto agora, mas a gente não pode ficar pensando, gastando fosfato em tudo que a gente faz. Basicamente é isso, é uma questão de... Quer dizer, a gente não tem energias ilimitadas, a gente tem que ter... É que nem andar de bicicleta, a gente não pode andar de bicicleta, sempre eu vou piso, ou dirigir, mexo aqui, mexo aqui, a gente entra no automático. Muitas coisas da nossa vida mental também entram no automático, com a mesma função de poupar esforço para que a gente possa gastar fosfato com aquilo que a gente acha mais importante. Então, esses pensamentos automáticos estão mais ou menos dentro dessa linha. Então, é normal ter pensamentos automáticos, né? O problema são os pensamentos automáticos que não estão adequados à realidade da pessoa ou que não estão adequados à realidade que a pessoa está vivendo. Já vamos ver isso por quê. Mas pensamentos automáticos, quando adequados, eles nos ajudam, né? Eles nos direcionam, nos fazem, deixam a gente funcionar melhor, enfim, sem gastar tanto fosfato. Então, eles surgem em situações, né, de momento, toda hora a gente pode estar tendo, eles são rápidos, né? A gente pode ter sequências de pensamentos, pode mudar. Com a vida vai rolando, a gente pode ter vários pensamentos, mas são ligados a situações da realidade de momento, né? Eles tendem a ser breves, são passageiros, eles não ficam, né? Como disse, são situações dependentes. Às vezes podem ser imagens, né? Aquela pessoa, por exemplo, ele pode ter uma imagem de eu estou perdido, né? Como é que pode ser uma imagem perdida? Não sei, mas enfim, ele pode se ver muito mal, pictoricamente, na sua imagem. Ou então, uma pessoa, por exemplo, o exemplo do livro é a pessoa que vai numa festa e ninguém vai falar com ela. Ela pode ver a imagem dela num canto com ninguém conversando com ela. Isso já é uma situação patológica. Então, o pensamento pode ser uma frase, pode ser verbal, mas também pode ser uma imagem. E, às vezes, a imagem são mais importantes que os verbais. Mas isso é na hora da terapia. E podem entrar, e como está implícito nisso tudo que eu já estou falando, eles influenciam os sentimentos, né? Mesmo quando a gente nem para pensar, estou perdido, a pessoa se sente perdida. Às vezes é mais fácil ela lembrar do sentimento de tristeza de estar perdido, ou de alegria de estar, enfim, do sentimento que ela teve, do que do próprio pensamento. Enfim, mas o fato de a gente não estar ciente que a gente teve esse pensamento, que às vezes a gente tem que rebobinar o filme para descobrir qual foi o pensamento, não significa que eles não vão influenciar os sentimentos. Eles sim influenciam os sentimentos, independente se a gente está consciente que eles passaram por nossa mente ou não. E coexistem com o gasto de fosfato, né? Coexistem com a corrente principal direcionada. Aqui tem uma questão reflexiva, aqui em inglês e português confundem. Às vezes, não requerer esforço, a gente pensa que é um reflexo, surge como reflexos, pensamentos condicionados, reflexos. Aqui, reflexiva no sentido de refletir, de considerar, de elaborar, enfim. Então, a gente tem esses dois tipos de pensamento constantemente. A gente tem os automáticos e tem aquilo que a gente está bem. Agora eu vou dar essa aula, agora eu vou dar essa sequência de slide. Enfim, depois que terminar essa aula, penso fazer aquilo. Então, será que vale a pena? Será que não vale a pena? E, ao mesmo tempo, a gente tem esses pensamentos automáticos. Agora eu devia perguntar se está claro, mas vamos em frente, né? Vamos lá. E qual a importância, então, para a terapia? Primeiro, como são muito rápidos, são muito frustros, é difícil de ser identificado. A gente tem que ensinar nossos pacientes a identificá-los. Quando eu quero ensinar vocês a serem terapeutas cognitivos comportamentais, eu vou ter que ensinar vocês a identificar em vocês e nos seus próprios pacientes esses pensamentos. E, às vezes são difíceis. Agora, o problema é que eles são plausíveis. Eles não são pensamentos absurdos. São plausíveis. Por exemplo, é plausível o que a pessoa está pensando, apesar de ser espontâneo e aceito como verdadeiro, sem questionamento. Não sei porque eles são plausíveis, que eles são aceitos sem questionamento, porque são aceitos sem questionamentos, que são plausíveis. O fato é que nós tendemos a acreditar nos nossos próprios pensamentos. Olha que incrível, gente. Nós acreditamos no que a gente pensa. A gente nem sempre acredita no que as pessoas falam para a gente. Mas nós temos uma tendência muito forte de acreditar no que a gente pensa. Naquilo que a gente está dizendo para nós mesmos. Mas, mesmo sendo originados em nós mesmos, eles são, de repente, não é verdade. De repente, são distorcidos. Ou então não ajudam em nada.
O que ajuda aquela pessoa a achar que ela está perdida porque perdeu o emprego? Pode ser até verdade que ela está muito mal, tem uma série de problemas. Mas ela achar que está perdida, vai ajudar nada? Não vai ajudar em nada. Né? Pouca utilidade. O que vai ajudar aquela pessoa, de repente ela está achando que está feliz, que tem uma proposta menor, mas de repente tem uma proposta não nada melhor, o emprego que ele está é melhor, não é real aquilo, ele está enganado. Também não vai ajudar em nada. De repente vai levar ele um lado que não vai ser bem para ele. Mas a gente, como disse, a gente tem essa tendência, não sei, porque desde que a gente se lembra, a gente pensa, né? A gente está mais acostumado a não ter certeza em relação aos pensamentos reflexivos. De repente pode ficar em dúvida. Será que eu estou pensando certo? Será que eu planejei certo? Será que minha decisão é correta? Mas aquilo que vem automaticamente na nossa mente, que também pode estar distorcido, de repente também pode não ser útil, e já, algumas vezes são inflexíveis, aqui já entraria na... Pessoas podem ter tendência a pensar sempre da mesma forma, e aí a gente vai entrar um pouquinho mais além na psicopatologia, mas as pessoas podem ter uma tendência sempre achar que está perdido, independente do que aconteça. Vou mostrar uns exemplos, ou sempre estar, no caso do bipolar, então, vou radicalizar, a pessoa mesmo, independente do que aconteça, sempre está feliz, sempre está ótimo, tudo ótimo, e difícil de tirar isso da cabeça. Então, isso pode trazer problemas, mesmo podendo trazer problemas, tanto na vida interna como para outras pessoas. A gente acredita no que a gente pensa, a gente acha que só porque pensou é verdadeiro, olha que coisa maluca. E quanto menos realistas eles forem, quanto menos baseados numa, que eu poderia chamar de realidade compartilhada, que a gente nunca vai ter certeza do que é puramente verdadeiro, né? Mas quanto menos afastado de uma verdade ideal, de uma realidade ideal, maior é o impacto emocional que esses pensamentos têm. Então, eu posso afirmar aqui com um grau quase, vamos dizer, como disse, a realidade muito próximo da realidade ideal, não sabia dizer quanto, mas eu estou certo que, tenho certeza que, em todos os quadros com altas emoções de ansiedade ou depressão, enfim, o que é uma emoção patológica? Que ela está muito forte, de grau muito importante, ou está totalmente ausente, ou está muito forte, inadequada para aquela situação, ou então, independente do grau, qualitativo também, não é aquilo que por um momento se espera que a pessoa sinta naquela situação. Então, pode ser tanto qualitativos e quantitativos, a emoção está inadequada, e isso, além disso, isso traz problema para a pessoa, tanto para si mesmo, quanto para seu ambiente. Quanto mais isso acontecer, ou seja, quanto mais for a gente está falando dos transtornos emocionais agora, mais a certeza que eu tenho para lhes dizer que mais importantes são esses pensamentos automáticos e mais distorcidos eles são. E tanto é verdade que se a gente puder influenciar esses pensamentos, a gente vai trazer o alívio dos sintomas. E, às vezes, rápido. A gente diz que a terapia cognitiva pode ser rápida, porque se a pessoa rapidamente começar a pensar de outra forma, rapidamente ela vai trazer alívio dos sintomas. A gente vai também ter que entrar nisso com mais clareza. Além disso, eu também posso dizer para vocês que a gente, às vezes, normalmente a gente está alternando entre pensamentos automáticos e pensamentos reflexivos, como eu disse, com ou sem fosfato. Mas, em situações de psicopatologia, a pessoa é inundada por pensamentos automáticos de um tema, de forma inflexível, de um determinado tema, digamos assim. Eu dei o exemplo de emoções básicas, né? 3 emoções básicas: ansiedade, raiva e tristeza. Então, a pessoa fica praticamente inundada por esses pensamentos de um desses temas, que serve pouco espaço para ela ter outros tipos de pensamentos. Então, o grau de perturbação pode ser muito grande. Então, se vocês estiverem perante um paciente realmente com um transtorno, vocês podem ter a seguinte hipótese: que os pensamentos dessa pessoa são altamente distorcidos ou com muita pouca utilidade, muito inflexíveis e inúmeros, sobrando pouco tempo, pouco espaço para outro tipo de forma de pensar. Então, aquilo que eu tenho um valor evolutivo de nos ajudar, acaba nos atrapalhando. E aí vem as perguntas chaves da terapia cognitiva, né? Todo terapeuta cognitivo, a todo momento, tem que estar pensando o que agora está passando na sua mente.
esse agora pode ser o que você passou na tua mente quando isso aconteceu, aconteceu isso com você. Pode ser no passado. O que você acha que vai passar na tua mente quando você for fazer isso? Pode ser no futuro. Mas é importante saber o que passou na sua mente. Às vezes, como eu disse, é muito importante a gente identificar, ensinar o paciente a identificar. Às vezes a gente tem que fazer roleplay, às vezes a gente tem que fazer, vamos voltar a historinha, vamos voltar na historinha, enfim, dar exemplo. Se eu tivesse na tua história, enfim, tem que, às vezes, ou às vezes de forma espontânea a pessoa conta. E tem uma segunda pergunta na terapia cognitiva, que qual o sentido desse pensamento? E qual o significado desse pensamento para você? Essa é a segunda pergunta básica. Mas no momento eu vou ficar só na primeira. Alguns exemplos. Eu disse que ia ficar só na primeira, mas tenho exemplos da segunda também. Ó, tudo foi minha culpa. Qual o significado? Bem, o que está passando? O que passou na tua mente quando aquilo deu errado? Aquilo deu errado, foi tudo minha culpa. Esse foi o pensamento automático. E o que significa esse pensamento automático? Significa que sou um inútil. Eu já vou mostrar para vocês qual é o significado. Mas então, os primeiros são os pensamentos automáticos e os segundos dessa lista são o significado. Então, o que passou na tua mente? Por que você, aqui é um exemplo real. Por que você não telefonou para aquela moça que você ia convidar para sair? Porque certamente ela vai dizer não. Não adianta eu tentar, ela vai dizer não. Para que eu vou ligar? Aqui outro exemplo, ele vai se entediar, vai perder interesse em mim. O que passou na tua mente quando você estava conversando com o teu terapeuta? Esse exemplo aqui é do Beck. O primeiro caso que o Beck identificou a importância dos pensamentos automáticos. Ele tinha uma paciente histriônica que tinha que contar histórias dramáticas, românticas, enfim, de alta intensidade, e segundo o modelo que o Beck ainda trabalhava, como disse, era psicanalista, isso tinha a ver com, enfim, com desejos inconscientes, enfim. Mas, na verdade, trabalhando, ela descobriu que ela contava todas essas histórias com o terapeuta ficar ligado nela, prestar atenção nela. O pensamento, ele vai se entediar, eu tenho que contar uma coisa interessante, senão ele vai perder o interesse em mim. Era esse o pensamento automático que passava na cabeça daquela paciente dele. Eu coloquei aqui no slide porque é assim que começou a terapia cognitiva, digamos assim. Qual o significado desse pensamento? Não mereço a atenção de ninguém. Mas isso, como disse, vai ficar um pouquinho mais para frente. Isso é difícil demais. Não serei capaz de aprender. Esse exemplo é de livro da filha dele, da Judith Beck. Quando ela está ensinando pessoas a trabalhar no modelo cognitivo, bem, a pessoa pode pensar, isso é difícil demais, não vou entender nada. Se for uma turma, a turma perceberá, vou ficar humilhado, é melhor eu desistir do curso. Esse é o significado. Enfim, esse é um exemplo do livro que as pessoas podem ter. Isso aqui a gente pode ter também em relação ao paciente. Putz, esse paciente é complicado demais, não vou querer atender esse cara. Enfim, isso é difícil demais. A gente pode ter pensado, aí explica um pouquinho, não vou de novo também, não quero complicar demais transferência. A gente também trabalha com transferência e contra-transferência, só que dentro do modelo cognitivo. Meu trabalho está péssimo. Nada que eu faço vai dar certo. Então, o meu trabalho está péssimo. A pessoa pensa que está ruim sem avaliar se realmente está ruim ou não. De repente, está super legal, mas pode ter uma pequena falha, a pessoa já considera que está péssimo. Então, aqui, vocês vão ver que essas são as distorções cognitivas, que é a famosa da terapia cognitiva, que, enfim, isso vai ter realmente ficar para uma outra aula, que tem uma lista de distorções, né? Aqui, por exemplo, seria o pensamento dicotômico. Ou a pessoa, ou tudo está perfeito, ou tudo está péssimo. Não tem o intermediário, digamos assim. Ali, certamente ela vai dizer não, seria uma inferência arbitrária, a pessoa está meio que imaginando como é que ela sabe que as outras pessoas vão dizer. Então, isso aqui seria uma distorção cognitiva de inferência arbitrária, de previsão do pensamento. Aquilo tudo foi minha culpa. Bem, de repente a pessoa tem uma parcela, de repente ele fez uma coisa errada, mas ele está deixando de lado todos os outros fatores e está só abstraindo só a parte da parcela dele. Isso aqui seria uma distorção cognitiva chamada abstração seletiva. Então, esses erros lógicos, né, acontecem e levam a pessoa a ter esses pensamentos automáticos, porque a pessoa não tem consciência desses erros lógicos. Ele vai se entediar, e também é outra previsão, né? Como é que sabe que ele vai se entediar? De repente ele gosta, mas está muito baseado naquilo, nos teus pensamentos, não realmente na realidade. Né? Como é que você sabe que ele vai se entediar? De repente é o gosto dele. Bem, isso é difícil demais, mas você tentou aprender, de repente aqui também
um pensamento... Aqui se chama, isso é difícil demais, a distorção cognitiva é magnificação da dificuldade e minimização da própria capacidade. Então, enfim, isso aqui está meio balanceado, de repente não é tão difícil, de repente você pode esforçar mais. Então, levar a esse tipo de questionamento, né, que a gente chama, através de perguntas socráticas, que eu prometi que não ia entrar na prática, só ficar na teoria, mas que a gente procura levar a pessoa não a mudar de opinião, não a pensar de forma diferente. A gente não quer convencer ninguém a pensar de forma diferente, a gente quer mostrar que existem outras formas de pensar. Esse é o grande segredo. Não é levar a pessoa a pensar como eu estou pensando. Não foi tua culpa. Não é discutir com ela. Não foi tua culpa. Outra foi culpa do fulano. Foi culpa da fulana. Não. A gente quer mostrar que a pessoa não está considerando outros fatores. E que, de repente, se ela considerar outros fatores, a conclusão pode ser outra. Então, na verdade, é um treinamento. Como disse, a gente tem uma tendência a achar que a gente acha que sabe pensar. Mas, de repente, a gente não sabe pensar. Então, na verdade... ou então a forma de pensar está prejudicada por uma coisa que eu já vou falar para vocês, né? Que nos leva a pensar estereotipicamente dessa mesma forma repetitiva em diferentes situações e em diferentes transtornos, né? Vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente tem que mostrar para os nossos pacientes: pensamentos não são fatos. Pensamentos são pensamentos, fatos são fatos. Muitas vezes, pensamentos e fatos estão pareados, mas muitas vezes eles não estão pareados. A gente pode estar enganado. Assim como a gente está enganado nos pensamentos reflexivos, a gente pode chegar a conclusões e decisões equivocadas, os pensamentos automáticos também podem ser equivocados. E tendem a ser equivocados, afinal a gente não reflete tanto sobre eles são automáticos. Então, por que a gente tende a confundir pensamentos automáticos com fatos? Porque desde o início da vida, né? Como eu falei, desde que a gente se lembra como gente, a gente está pensando. Então, bem, se eu não soubesse que existe em outro país, eu podia achar que o mundo inteiro fala português, né? Mas eu sei que o mundo inteiro não fala português, mas se de repente fosse fechado aqui o Brasil, eu ia achar que todo mundo fala português, que não tem ninguém inglês, e chinês não existe. Então, não. Pensamentos não são fatos. Pode existir uma confusão entre o que nós pensamos sobre a realidade e a realidade propriamente dita. Isso independe de quanto adequado a realidade. Isso pode variar, né? Eu chamo aqui de realidade compartilhada, porque o que é real mesmo não vai que a gente está numa matrix aqui, ninguém sabe, né? Mas digamos assim, a realidade compartilhada entre gente. Então, o que a gente tem que ensinar nossos pacientes? A se distanciar da sua própria forma de pensar. Começar a considerar que pensamentos são hipóteses, boas hipóteses. Boas hipóteses em relação à interpretação da realidade. Mas existe um contínuo de acurácia e acuidade e utilidade. Por exemplo, estou perdido é uma hipótese, uma boa hipótese. De repente, o cara tem 40 anos, tem um consórcio para pagar, tem 3 filhos para pagar a escola, tem uma mulher que não trabalha, de repente, se ele perdeu o emprego, ele está perdido mesmo. Mas, será que ele não tem outras coisas que ele pode pensar em relação a isso? Será que obrigatoriamente está perdido, não tem nada que ele possa fazer? De repente, começar a ver outros lados da questão, pode levantar outras possibilidades. E a gente não é nossa função, nesse momento, dizer outras possibilidades, ajudar ele a pensar outras possibilidades. A gente tem que se segurar. Às vezes a gente vê e quer falar, mas a gente não. O terapeuta cognitivo não faz isso, ele não entrega de bandeja. A gente tem que se segurar. É difícil, às vezes, mas a gente tem que ensinar a pessoa a pensar e chegar ela mesma às outras conclusões. Ou então considerar que possa existir explicações alternativas. Quando eu estou dando supervisão para pessoas que estão aprendendo as terapias, é muito comum que a gente quer dizer, não, você pode fazer isso, você pode procurar tal pessoa para arranjar tal emprego, a gente dá soluções. Não, a gente não tem que se segurar. A gente tem que entrar no... na verdade, a gente quer que a pessoa comece a considerar que seus pensamentos são hipóteses, boas hipóteses, mas que podem existir outras hipóteses, e que, na realidade, a gente, a princípio, tem que ver qual que hipótese é mais adequada, mais verdadeira ou mais útil. Essa é a terapia. E como é que a gente faz isso, né? Aqui são exemplos de maneiras, vejam, maneiras de
de ensinar a pessoa, mostrar que a pessoa pode pensar de forma diferente em relação aos seus próprios pensamentos automáticos. Primeira coisa, qual a relação entre o que você está pensando com o que você está sentindo? Aqui eu quero mostrar aquela hipótese básica, né, que a forma de pensar influencia nossos sentimentos. Existe alguma relação entre a forma que você está pensando e o que você está sentindo? Então, existe, não existe, enfim, a gente quer mostrar isso para a pessoa. A princípio, a gente está pensando, nós respeitamos muito a forma da pessoa pensar. A gente não quer o questionamento socrático não é para levar a pessoa a pensar do jeito que a gente está pensando. Eu acho até que o Sócrates pode ter errado o seu pensamento socrático, se der um cicuta para ele. É muito chato a pessoa perceber que a gente está querendo, através de perguntas, direcionar a forma, convencer a pessoa a pensar do jeito que a gente pensa que é certo. Não é isso. A gente, independente de qual a conclusão, é mais importante mostrar que o que a pessoa está pensando está relacionado com o que ela está sentindo. É isso. Daí, a gente pode continuar. Existem evidências para pensar dessa forma? Geralmente a gente pergunta primeiro a favor. Ou existem evidências de pensar ao contrário? A gente não... Para mostrar que tem outro lado, a gente quer mostrar que existe outro lado das questões, para contrabalançar aquela questão que eu chamei de abstração seletiva. Existe alguma outra maneira de pensar sobre isso? A gente quer atuar na inflexibilidade. O que pior pode acontecer? O que de melhor? Qual de maior probabilidade? Essas são as perguntas assim mais frequentes assim que se ensinam. Aqui às vezes vou me dar muito mal, a pessoa aqui está catastrofizando, ela acha que não vai suportar. Então, enfim, são maneiras, daqui 5 anos, você acha que isso vai ter importância, daqui a 10, às vezes a pessoa acha que é uma coisa muito importante, mas que perde valor no tempo, digamos assim, isso é outra possibilidade. Quais as consequências de continuar pensando assim? E sempre pensar diferente, o que pode acontecer? Você veja, não estou ensinando a pessoa nada, não estou levando a nada, só estou mostrando que, de repente, a forma de pensar pode estar envolvida naquilo que a pessoa está sentindo. E você mesmo já pensou em situações semelhantes, diferentes? Por exemplo, quando você perdeu um emprego, a primeira vez que perde emprego, já perdeu o emprego alguma outra vez? Como é que foi naquela vez? Você também ficou perdido? Não, você não ficou perdido. Tanto é que você está nesse emprego que você está perdendo agora. Então, como é que você pensou? Mas naquele tempo eu era jovem. Não, mas o que você pensou? Eu pensei que eu, de repente, você não pode pensar isso agora? Então, aqui é hipergeneralização, se chamaria. Ou então você pode perguntar também, e alguém que perdeu o emprego sempre vai pensar dessa forma, estar perdido? Não existe outra forma de pensar? Você conhece outra pessoa que perdeu o emprego e possa ter pensado de forma diferente? Enfim, a gente, então, está mostrando que a forma de... aqueles 3 pressupostos da terapia. A forma de pensar influencia, a gente pode ter acesso à forma de pensar, e a gente pode modificar a forma de pensar. E aqui eu estou mostrando, não é a única forma de modificar a forma de pensar, mas aqui eu estou trabalhando pensamentos automáticos com questionamento socrático. Vamos lá. Vou tomar uma água. Aqui agora, então, parte de pensamentos automáticos, eu acho que já tentei, espero ter conseguido explicar. Mas, como eu falei, tem situações, aqui da primeira pessoa, a mesma situação, perder o emprego com pensamentos diferentes. Agora, situações diferentes com o mesmo pensamento. Então, aqui, por efeitos didáticos, eu escolhi esse caso da pessoa perdeu o emprego, qual o significado desse perder o emprego? Não é o que passou na mente aqui, não é o pensamento automático. Qual o significado de perder o emprego? Sou um fracassado. Então, independente da situação, o pensamento automático está ligado com as situações. Aqui são um outro tipo de cognição, que eu já vou dar o nome delas, que não depende tanto da situação. A pessoa tende a repetir ela independente da situação. Então, aqui seria um exemplo de um caso, claro, que não é normal, né? Não é uma pessoa que constantemente está pensando que é um fracasso, que é um fracassado, e se ela perde o emprego, tudo bem, ela acha que é um fracassado. Se ela está esperando no café alguém, essa pessoa já está 15 minutos atrasado,
sou um fracassado, a pessoa não deu importância para mim. Como é que vai você contar para a esposa que perdeu o emprego? A pessoa vai me abandonar, minha esposa vai me abandonar, sou um fracassado. Se 2 convidados não comparecem na festa de aniversário dela, sou um fracassado. Então, vocês vejam que diversos tipos de situações que enfim, que não saiu exatamente como ele pensava que devia sair, claro, tem outras características, mas aqui a pessoa tem uma tendência de pensar, independente da situação, que ela é um fracassado. Então, antes eu estava abordando situações diferentes, por que pessoas pensam diferente para a mesma situação, né? Se todo mundo que perdesse emprego ficasse arrasado, não é todo mundo que perde emprego e fica arrasado. As pessoas, todo mundo que briga com a mulher fica arrasado, não é todo mundo que briga com a mulher fica arrasado, e por aí fora. Agora, tem algumas pessoas que sempre têm uma tendência a pensar sempre da mesma forma, independente das situações. A pessoa tem, por exemplo, aqui eu dou o exemplo, não sou fracassado, a pessoa pode pensar, pode pensar em relação a si, mas também pode pensar em relação, isso é ultrajante. Perdeu o emprego, isso é ultrajante, fica com raiva. Esperar no café alguém atrasado, isso é ultrajante, fica com raiva. A pessoa chega lá e tira satisfação. Contar para a esposa que perdeu o emprego, mas se ela não quis ouvir, enfim, ela reagiu não bem, isso é ultrajante, ela devia me entender. Se 2 convidados faltam, isso é ultrajante. Nunca mais vou falar com essas pessoas. Então, situações diferentes, mesmos pensamentos. E por que isso acontece? Aqui, então, a gente vai ter que aprofundar um pouquinho mais. O vermelho ali. Eu estava falando dos pensamentos automáticos. Agora a gente vai falar de níveis um pouquinho mais assim arraigados, mais internos da pessoa, que a gente vai chamar de crenças subjacentes ou intermediárias ou crenças nucleares. Isso aqui é uma proposta do Beck. Como eu falei, o Beck a básica dele é psicanálise, né? Então, aqui então diga assim, pensamento consciente, né? Aqui pré-consciente, aqui inconsciente, digamos assim. Dentro o Freud tem essa hierarquia de acesso a níveis de pensamento. E o Beck meio que trouxe uma coisa meio assim, o que ele chamou de pensamentos automáticos. Não existe exatamente o inconsciente na forma do Freud, mas mais ou menos fácil de ter acesso. Mesmo as crenças nucleares são acessíveis. E essas duas aqui, dependendo do artigo, da pessoa, aqui não é unânime, né? Tem algumas pessoas que chamam crenças subjacentes intermediárias, mais crenças nucleares de esquemas. São os famosos esquemas. E tem pessoas que chamam somente as crenças nucleares de esquemas. Mas, enfim, aqui eu vou usar o modelo que esquema seria crença subjacente mais crenças nucleares. Então, os pensamentos automáticos e os esquemas, né? Os esquemas acompanham a pessoa em diferentes tipos de situação. Por isso que as pessoas podem tender a pensar sempre da mesma forma. Os pensamentos automáticos são mais ligados à situação. Então, vamos lá. Então, você vê que vou complicar um pouquinho mais. Eu acho que já estava meio complicadinho, né? Você vê, coisas simples vão complicando. Vamos falar um pouquinho de esquema. Esquema também é uma coisa normal. Se a gente não tivesse esquemas, eu acho que não viveria. O exemplo assim que eu gosto de dar é que aqueles cegos, né? Se uma pessoa perdeu a visão, mas antes ele enxergava, se ele faz um transplante, faz de conta, recupera a visão, ele vai saber o que ele está enxergando. Mas se uma pessoa que nunca enxergou antes de alguma forma recupera a visão, ele não vai saber o que ele está enxergando. Ele vai ter confusão de cores e de formas. Ele não tem nenhum esquema visual que organize as percepções deles. Então, isso aqui, eu acho que vocês já devem ter escutado, esse tipo de exemplo. Então, às vezes, tem um caso na literatura que a pessoa até começou a usar, não queria mais enxergar, botou venda, porque ficava tão perturbada pela falta ela tinha esquemas auditivos, esquemas sensoriais, mas não tinha esquema visual, tanto é que ela se orientava melhor tampando a visão. Então, esses esquemas são diversos esquemas, diversos níveis, que organizam as informações que a gente recebe do meio ambiente e orientam o processamento. O que é importante e o que não é importante. O que é importante, a gente dá mais atenção. O que não é tão importante, a gente dá menos atenção.
atribui significado e organizam, inclusive, as memórias. O que a gente mais lembra, o que a gente menos lembra. Aquilo que a gente dá um significado mais importante é mais lembrável. Aquilo que a gente dá menos importância é menos lembrável. Aquilo que a gente dá mais importância, a gente presta mais atenção. Enfim, nos orienta e nos organiza. Bem, por que eu coloquei ele personalidade? Que as pessoas são diferentes, o que elas valorizam é diferente entre umas e outras. E aí a gente está falando aqui dos esquemas, os esquemas estão muito relacionados com a personalidade da pessoa, né? E a personalidade é uma questão de caráter, mais experiência, enfim. Se uma pessoa é sensível à crítica, por exemplo, se a pessoa dá uma pequena criticazinha quando ela for criança, de repente ela pode criar um esquema que as pessoas são muito injustas ou muito criticáveis, críticas. Agora, se a pessoa já for geneticamente ter já ser mais osso de pescoço, assim, carne de pescoço mais dura, ela vai precisar de muita crítica para criar esse tipo de esquema, digamos assim. Enfim, existe uma interação entre fatores da pessoa de si, de nascença e ambientais, tem um pouquinho de sorte, azar também, mas, enfim, esses esquemas, então, eles podem ser, a partir do momento que a gente entra no mundo, a gente começa a ter contato com o mundo, eles são criados, então, a partir da interação que nós temos com o meio ambiente. E aqui vem uma coisa interessante, que as pessoas, eles podem ser pré-verbais, alguns esquemas podem ser formados muito antes da gente aprender a falar. Então, às vezes, nem sabe, mas por que você pensa assim? Por que você acha isso? A pessoa nem sabe por que ela acha isso. Não é que ela não se lembra, não é que está inconsciente, é que ela aprendeu aquilo de uma forma não verbal. E, às vezes, para ter acesso a isso, a gente tem que usar formas não verbais. Então, isso aqui, o pessoal... não sei se está ficando muito assim confuso, mas é questão de assimilação e acomodação do Piaget. Aprendizado. Aqui estamos falando de aprendizado normal. A gente assimila novas informações dentro do nosso esquema, e, às vezes, essas novas informações fazem com que o esquema se mude, uma acomodação dos esquemas às novas informações. Então, na verdade, é um jogo. Agora, às vezes, para uma informação encaixar no nosso esquema, a gente tem que podar partes da informação para ela que se encaixe, né? Então, se eu quero sempre pensar que eu sou incompetente, então eu tenho que podar, deixar para fora todas aquilo que pode dizer que não, que eu tenho algum tipo de competência, não quero ver aqui, não vejo aquilo, né? Não vejo aquela forma de pensar. Então, não estou assimilando a nova informação, os esquemas estão muito rígidos e por isso não consigo formular aquela solução. Agora, por outro lado, também, os esquemas também às vezes não mudam, né? Era de se esperar que, por exemplo, a pessoa vai no pânico, tem uma crise do pânico e vai 3 vezes no pronto-socorro, mas, pô, já foi 3 vezes no pronto-socorro, por que... Mas dessa vez pode ser perigosa. Mas, na verdade, a nova informação parece que não muda a forma da pessoa de pensar. Então, estou dando exemplos assim meio estereotipados, mas, enfim, a gente acredita que existe uma mistura, nós que somos normais, né? Ótimo. A gente está assimilando nossa informação dentro dos nossos esquemas e, de acordo com que, não alterando o que a gente está recebendo como informação, e, ao mesmo tempo, também, se for o caso, a gente está mudando a nossa forma de pensar. Esse seria, digamos assim, aquilo que eu gostaria de ser. Mas vamos lá. Além disso, os esquemas eles podem ser caracterizados por atividade. Agora vem uma complicação. A gente tem vários esquemas, a gente não tem um esquema só, a gente tem inúmeros esquemas. E às vezes os esquemas podem ficar dormentes. Por exemplo, às vezes aquele esquema que eu sou incompetente, ele está dormente. Precisa acontecer uma coisa ruim em termos de ferir a competência da pessoa para aquele esquema voltar à atividade. Ele pode ter sido criado na infância, pode ter sido ativo na infância, mas precisa acontecer alguma coisa para ele voltar à atividade. A valência dele, a abrangência dele, a flexibilidade dele, tudo isso varia. A valência que tipo de mais negativo, mais positivo, a abrangência, se está restrito àquela situação, por exemplo, eu só sou um fracassado em relação... Eu estou dando muito fracassado, foi o exemplo que eu usei, mas podia usar qualquer outro. Aquela situação de emprego, ou então pega outros domínios, pai, mãe, criação de filhos, amigos, outros domínios. A questão do fracasso está restrita à questão de trabalho, ou ela atingiu outros domínios fora do trabalho? Isso é a flexibilidade, essa questão. Quanto mais inflexível, quanto mais... Está relacionado com valência também, mas a incapacidade de ser alterada, aquela questão de não existir o esquema ser muito rígido, digamos assim. Então, essas coisas variam. Vocês podem ver, então, que a gente imagina que quanto maior
o grau de psicopatologia, maior atividade do esquema disfuncional, maior a valência emocional, maior a perturbação que tem sobre as emoções da pessoa, mais abrangente ficou, pegou quanto mais esferas pegou, e muito difícil de mudar a forma de pensar da pessoa. Então, é aquela pergunta que eu expliquei para vocês. Qual o significado desse pensamento? Então, qual o significado desse pensamento? Sobre você, sobre si mesmo, o que significa teu respeito, o que significa sobre as pessoas e o mundo social à sua volta, ou como funciona esse mundo social, e quais as expectativas que você tem em relação ao futuro. Essa aqui é a famosa tríade cognitiva, né? Então, eu coloquei esquemas precoces, porque disfuncionais, aqui já estou querendo falar em psicopatologia, a gente tem esquemas em relação a isso, funcionais, mas aqui eu já estou levando para a psicopatologia, porque precoce, que muitas vezes se estabelecem lá na infância e ficam dormentes, ou pior, podem ficar ativos durante toda a vida, mas aí é muito ruim, mas podem ficar dormentes e serem ativados em situações especiais, que tem a ver sobre si mesmo, que são autoesquemas, sobre a pessoa e o mundo social, como é que a gente espera que as pessoas funcionem, se quando souberem que eu perdi o emprego, por exemplo, o que se espera, e o que significa em relação ao meu futuro. É a famosa tríade cognitiva, que foi já descrita por diversos tipos de transtornos. Tríades cognitivas. Na verdade, é como a gente vê o mundo. Aqui eu botei um vermelho, então seria aquela pessoa que vê tudo na forma de... Tudo é um ultraje, né? Então, que seria, eu sou sujeito a ultraje, sou vulnerável a ser ofendido, tudo é ofensa. Então, a pessoa vê tudo na cor vermelha, mas ela pode pensar ver tudo na cor azul. O ideal seria ver tudo transparente, né? Na cor que deixe passar o mundo realmente como ele é. Mas os esquemas são, então, de maneira que tendências de pensar sempre de uma mesma forma, que pode estar mais ativo ou menos ativo, que podem ter mais ou menos impacto no nosso dia a dia. Aqui é só para pensar que os esquemas, os primeiros trabalhos de esquema falaram muito de redes semânticas, que são ligações dentro do cérebro, que pensei, faltou emprego, fui mandado embora, então, mas na verdade, bem, isso aqui são, eu vou deixar para depois, que eu acho que eu não vou conseguir explicar agora para vocês, mas nós temos redes neuronais que podem estar trabalhar em bloco, digamos assim. Aqui seria só uma rede semântica, mas podem ver que as pessoas têm outras redes. Enfim, isso aqui, eu acho que isso aqui é uma coisa que os psicólogos, os psiquiatras vão ter que muito prestar atenção. Isso aqui é uma questão de funcionamento cerebral normal e anormal, que existe muita pouca publicação em português, mas que eu acho que mereceria uma atenção especial, que tem a ver muito com essa questão dos esquemas, vamos dizer. Opa, voltei para trás. Então, continuando, voltar então, agora, como eu falei, então, os esquemas, eles podem ter dois tipos de esquemas, né? A crença nuclear e as crenças intermediárias. A crença nuclear é aqueles altos esquemas, o esquema nuclear é central. São verdades absolutas, incondicionais, as coisas como elas são sobre si mesmas. Independente das situações, é um nível mais profundo de representação mental e são fatores de vulnerabilidade para transtornos mentais. É claro, se tem um esquema disfuncional de incompetência, de falta de amor, de atratividade, falta de atratividade, fatores de estresse externos e internos que encaixam naquele esquema podem ativá-los. E situações, então, trazem esses esquemas, mesmo inativos, eles são importantes, que são fatores de vulnerabilidade para transtornos mentais. Agora, tem um lado bom disso. E você não consegue trabalhar um esquema se ele estiver inativo. Você só consegue. Por um lado, se um esquema desse for ativado, traz muito sofrimento. Também o esquema, quando ele está quente, quando ele está ativado, quando ele está impactando, é o momento também que ele está sujeito a ser mudado. Então, a terapia cognitiva ela tem a proposta de aliviar o sintoma, trabalhando com pensamentos automáticos, e se puder trabalhar a nível de esquema, ela tem a proposta, inclusive, já foi mostrado em trabalhos de superioridade em relação a medicamentos, por exemplo, de lhe dar mais resiliência, de evitar recaídas ou recidivas, diminuir a vulnerabilidade para transtornos mentais, se a gente puder, quando o esquema estiver quente, trabalhar com eles. E aqui são exemplos de alguns esquemas. Isso aqui é a Judith Beck, que é de desamparo, desamor e desvalor.
Vejam, gente, isso aqui é só exemplo. Às vezes é difícil de... Enfim, como eu disse, a gente pode ter mais de um, né? Mas, enfim, desamparo, incapacidade, incompetência, vulnerabilidade, inferioridade, desamor, indesejável, desprezado, chato. Às vezes se misturam. Posso... Desvalor, mal, perigoso, tóxico, louco. Às vezes se mistura. Eu sou incapaz porque eu sou incompetente e ninguém vai me desejar. Às vezes podem se misturar, às vezes é difícil de... Mas, enfim, aqui são para ter... a terapia do esquema do Jeffrey Young, ele categorizou 18. Então, mas é muito, mais ou menos reações, enfim, ele criou um mapa esquemático muito interessante. Mas, sempre, independente se é um mapa com 3 categorias ou com mais categorias, é muito importante usar, quando for trabalhar com os pacientes, usar o termo que a pessoa usa, né? Usar o esquema como a pessoa fala. Por exemplo, eu sou uma baleia, se eu for gordo, se quiser chamar ele de baleia, então é baleia. Entende? Enfim, sou um perdedor, loser, lá nos Estados Unidos tem muito... Aqui no Brasil, loser não é tão importante, perdedor, né? Enfim, mas usar o termo que... Quando a gente for trabalhar com o esquema quente, a gente tem que atender não ao que está no livro, mas como a pessoa está se caracterizando. E aqui, de novo, isso aqui, não sei se está claro para vocês, mas é um iceberg invertido. Por que um iceberg invertido? Porque o modelo psicodinâmico normal é um iceberg não invertido, um iceberg na posição normal. Acima da linha do mar existe um pequeno gelo, mas o gelo é muito maior abaixo do mar. Mas o Beck inverteu isso aqui. Então, existem algumas poucas crenças nucleares que trazem grandes impactos em diferentes esferas da vida da pessoa. Então, tem uma raiz psicodinâmica, só que de ponta cabeça, digamos assim. Outra maneira de ver isso aqui, que eu gosto melhor até que essa do slide, que é assim, de uma árvore. A pessoa tem alguns poucos esquemas, né? As folhas seriam os pensamentos automáticos e os galhos que levam essas folhas seriam os pressupostos intermediários que eu já vou abordar aqui. Eu acho muito interessante, quando for trabalhar com o seu paciente, elaborar uma formulação cognitiva, que daqui a pouco eu vou falar também, às vezes um diagrama de árvore serve de interessante. Então, aqui seria eu sou o perdedor, aqui diversas regras de funcionamento do mundo, e aqui diversas situações onde a pessoa, em diversas esferas de vida, amizade, trabalho, relacionamento íntimo, enfim, atividades de lazer, onde ele pode se manifestar o pensamento automático ligado com esse tipo de crença nuclear. Então, são maneiras de... Então, na verdade, às vezes, algumas poucas crenças nucleares têm impacto em inúmeras situações. Aquilo que eu falei para vocês, diferentes situações, inúmeras situações diferentes, mesma forma de pensar. Então, aqui é um exemplo, digamos assim, de como isso pode acontecer. Sou um fracassado, por exemplo, um pai, uma mãe, a pessoa foi criada, você não faz nada direito. A pessoa tinha lá isso dentro de si, esse sou um fracassado, até que está indo-se bem na vida, tem que perder o emprego, digamos assim. Daí vem os pensamentos automáticos, estou perdido, não tem nada que eu possa fazer, minha esposa vai me abandonar, meus amigos não me darão valor, visão do futuro. Aqui aqui a pessoa já ativou, né? Daí tem os diversos pensamentos disfuncionais relacionados com essa ativação. Uma expectativa, jamais vou conseguir um novo emprego, vou ficar sozinho, nunca vou ser alguém na vida. Então, aqui então seria o exemplo daquele iceberg de ponta cabeça, né? Já com perda de emprego, o pensamento automático, estou perdido, enfim, uma série de expectativas, enfim. Se isso abranger, ficar restrito aqui, tem um impacto na vida da pessoa, se isso atravessar outros impactos, vai aumentando o grau de disfuncionalidade e psicopatologia da pessoa. E entre a crença nuclear, aqueles galhos de árvore e os pensamentos automáticos, existem as crenças. Aqui, dependendo, aqui o pessoal usa intermediário, subjacente, pressuposto, crença, enfim, mas a ideia é a mesma. Existe alguma coisa que liga as crenças nucleares que está subjacente aos pensamentos automáticos, está por baixo dos pensamentos automáticos. Na verdade, é o tipo de processamento, né? Que mais ou menos as regras. E por que a pessoa tem essas regras, a gente já vai ver um pouquinho. Então, são algumas regras imperativas. Aqui são subtipos, né? Já vou entrar um pouquinho rapidinho nisso. Regras imperativas, premissas condicionais, atitudes ou posicionamentos.
E eu tomei a liberdade de colocar um quarto aqui, comportamentos compensatórios, porque essas regras, essas premissas e esses posicionamentos levam a pessoa a se comportar de uma forma de acordo com esses pressupostos. Então, esses comportamentos compensatórios, na verdade, eles estão compensando as crenças centrais. Já vou tentar mostrar isso para vocês. Eles compensam as crenças centrais, mas são tentativas de compensar as crenças centrais e, ao mesmo tempo, são aplicações comportamentais desses pressupostos, né? Então, por isso que dentro dessa árvore, digamos assim, eles estão entre os galhos. E tem umas características comuns, dependente dessas, quais são, tem umas coisas dessas crenças subjacentes. Elas são intermediárias, como eu falei, entre os pensamentos e as crenças centrais, elas orientam a conduta, né? É o mundo como funciona, e mecanismos neuróticos de sobrevivência com custo de manutenção, esquemas de conjunto. O que eu quero dizer isso aqui? Aqui vem aquela base lá do Karen Horney, do Adler, aqueles discípulos do Freud, aquelas junções, eu sempre tenho que agradar, eu sempre devo fazer tudo perfeito aquilo que eu faço, e a pessoa às vezes coloca obrigações além daquilo que... Isso é o Karen Horney, né? Horney. Além do que ela é capaz, toda hora a pessoa, ninguém consegue fazer, estar perfeito toda hora, mas ela coloca aquelas injunções, tem que agradar sempre, ninguém consegue agradar sempre. Mas ela se cobra disso, então por isso que eu coloquei neuróticos, né, para lembrar esse tipo de literatura. E de sobrevivência, né? Aí é o Adler, né, aqueles complexos de inferioridade, então eu tenho que fazer tudo muito bem para não me sentir inferior. Então aqui eu estou explicando, na verdade, a pessoa tem que fazer muito bem, não é porque ela tem que fazer muito bem, porque é legal que as coisas fiquem muito bem. Ela tem que fazer muito bem, ela está compensando aquela crença central dela de que ela não faz nada certo. Então, por isso que ela tem que fazer tudo bem, porque ela não quer sentir a dor de ela se lembrar que ela não faz nada certo. Então, a maneira dela não sentir isso é buscar ao máximo fazer tudo certo. Então, por isso se chama comportamento compensatórios. Então, eles servem às vezes como proteção para a ativação das crenças centrais disfuncionais. Na verdade, a pessoa não sabe disso. A gente, às vezes, às vezes não é tão fácil, mas a pessoa, na verdade, está... Por que eu tenho que agradar sempre? Eu tenho que agradar sempre, porque se eu não agradar sempre, eu tenho uma coisa errada comigo, que eu sou... Lembra que não sou digno de amor, digamos assim? Como eu não sou digno de amor, para as pessoas conversarem comigo, eu tenho que agradar sempre. Então, eu não quero sentir... Então, por isso que compensa, para compensar aquela crença de desamor, a pessoa busca sempre o mais, procurar agradar sempre. Todos exemplos assim, chulos, mas é mais ou menos assim que funciona. E o que acontece? Acontece, então, que a pessoa pode, então, ela está tentando compensar essa, ou então ela pode evitar. A gente já vai entrar nisso. Então, já vou mostrar isso aqui. Então, ela pode evitar situações, então ela pode evitar conversar com pessoas, como ela tem que agradar sempre. Isso é muito cansativo, e, de repente, por mais que ela tente agradar, ela nunca vai conseguir, então é melhor fugir das pessoas. Deixa para lá essa questão de conversar com pessoas e passa a ter uma vida solitária. Isso é uma outra forma de não ativar a crença central. Ou então, já que não vou agradar mesmo, vou partir para a pancada, vou partir passar por cima de todo mundo. Não tem sentido, não vou agradar mesmo, porque dane-se, vou chutar o balde. Essa é outra forma também de não ativar as crenças centrais. Mas, na verdade, tudo isso, de repente, pode fazer a pessoa sobreviver pode não ter menos dor emocional, porque as crenças emocionais, as crenças centrais delas são menos ativadas, mas é claro que tem um custo isso aí. O custo é que essas crenças nunca vão mudar, né? Vão sempre permanecer. Então, aqui são exemplos, né, de regras imperativas. Devo ser convidado para todas as festas. Se alguma festa só eu não for convidado, então significa que eu não sou amado. Não posso deixar passar nenhuma oportunidade, necessito sempre dar o máximo de mim, preciso sempre dizer sim para as pessoas. Então, dentro daquilo que eu estava tentando exemplificar para você, a pessoa tem que seguir, ela segue essas regras. Então, às vezes, a pessoa não sabe dizer não basta só o treinamento assertivo. A pessoa deve ter uma questão de esquema por baixo de... Não, o treinamento assertivo é importante, não estou dizendo que não. Mas são maneiras de mudar o esquema também. Mas ela, não é que ela tenha dificuldade, ela até sabe dizer não. Mas o problema é se ela dizer não, o medo dela é que, como ela é uma pessoa dificilmente vai ser amada,
Então, imagine, se eu já digo sim, não vou ser amada, imagine se eu disser não, jamais vou ser amada, vou ser abandonado, ninguém vai querer. Então, eu já sou um cara que sou fraco, já não sei fazer as coisas direito, e tem uma oportunidade, deixa eu passar, pô, estou ferrado, nunca. Então, são essas regras imperativas no sentido de compensar a existência daqueles esquemas disfuncionais. Comportamentos compensatórios, eu coloquei aqui já para então. Então, aquilo que eu estava explicando. Bem, então, se eu não vai ter jeito mesmo, melhor nem fazer. Né? Se nunca vou ser convidado para uma festa, é melhor nem fazer amizade. Se nunca vou fazer nada direito, melhor ficar procrastinar. Quanto mais tempo demorar para fazer, menos vou me sentir incapaz. É melhor sentir que não estou fazendo, atrasar com o compromisso, do que sentir que não vou fazer direito. Ou então, melhor sempre... Então, aqui são aqueles comportamentos compensatórios, mas por trás disso tem uma regra de funcionamento. E alguns pressupostos condicionais, que é muito usado em terapia cognitiva, que é ser então. Às vezes a gente tenta colocar essas regras. Se eu... Como é que é? A gente tenta colocar, às vezes tenta colocar essas regras imperativas dentro do pressuposto da regra em si e da consequência daquela regra. Por que ela existe? Então, se eu sempre disser sim para as pessoas, então elas me aceitarão. A gente pode colocar na forma negativa. Se eu disser não para as pessoas, então elas não me aceitarão. Qual que é mais valor? Qual que a gente escolhe? Aquela que for mais fácil trabalhar com aquele nosso paciente. Só o fato, às vezes, de dizer isso aqui já vê a distorção, né? Quer dizer que, enfim, mas a forma de dizer isso aqui é, por exemplo, se eu sempre souber a resposta para uma pergunta, então serei envergonhado perante meus colegas. Então, aqui uma pessoa que morria... Aqui um exemplo de um paciente meu. Às vezes eu trago o exemplo de uns pacientes meus. Aqui era uma pessoa em treinamento, que o terror dela era participar de uma reunião de treinamento quando o instrutor fizesse uma pergunta e ela não soubesse responder. E isso, por ela não saber responder, ela passaria muita vergonha perante seus colegas. Então, se eu não souber a resposta para uma pergunta que o meu instrutor fizer, então passarei muita vergonha perante meus colegas. Qual é o significado disso? Eles são incompetentes, não importa. Mas essa é a regra. A pessoa não quer ativar aquilo que faz a pessoa sentir vergonha. Então, é um fator... o treinamento, em vez de ser uma oportunidade de aprendizado para essa pessoa, era um fator de extremo terror. E antes mesmo do treinamento, a pessoa revisava todos os livros, todo o conhecimento aplicável naquele dia, daquele treinamento, para que tivesse afiadíssima a pergunta, caso tivesse garantido que todo... Enfim, era um terror, e a pessoa tentava se preparar ao máximo para que não fosse pega de surpresa. Bem, por que a gente coloca assim, às vezes, nessa forma? Porque aqui é a forma de testar. A gente pode testar essa realidade. Bem, claro que isso aqui é uma fase mais adiantada da terapia, a pessoa já tem um bom vínculo com a gente. Então, vamos lá. Se a pessoa fizer uma pergunta, a gente faz um desafio, você não quer experimentar isso é verdadeiro? Será que isso aqui realmente é verdadeiro? A grande forma de... Eu falei do questionamento socrático. Outra forma muito boa de mudar a forma da pessoa ver, mudar a forma de pensar sobre a realidade, são exercícios comportamentais, testes da realidade. Esses são testes, vamos testar isso. Então, a gente coloca assim, então, é uma boa forma para testar. Melhor forma para testar. Então, nesse caso aqui, desse paciente, o teste foi o seguinte: ela responder que não sabe uma resposta que ela realmente sabia. Por quê? Porque se ela ficar envergonhada, eu me lembrei, a resposta é essa, daí não tinha mais problema, não tinha problema de ficar envergonhada. Ela dizer que não sabia uma resposta que ela sabia, para ver se realmente ela ia passar vergonha perante os colegas. Para surpresa dela, o que vocês acham que aconteceu? Ela foi escrachada pelos pacientes, pelos colegas dela, para não saber a resposta daquela pergunta? Você acha que foi isso que aconteceu? Tem um pouquinho de sorte. Se for isso que aconteceu, na verdade, a gente está, então, realmente, o esquema disfuncional é correto. Não é disfuncional, aquele esquema. Por sorte, ela não... Os pacientes... Imagine, gente, realmente, podia ser um azar danado, todo mundo louco naquela turma. Mas não, as pessoas não eram tão loucas, então elas, não, realmente é normal, gente, não é obrigatório sempre saber todas as perguntas. Então, ela pode testar isso na realidade. E agora, que conclusão que você tem a respeito? Então, se eu não tiver, é uma maneira de testar ou de mostrar o absurdo da coisa. Se eu não tiver amigos, então seria uma pessoa... Então, a pessoa media ser bem-sucedida, uma pessoa de sucesso, com a quantidade de amigos que ela tinha. Mas será que é assim que a gente avalia?
é essa a métrica, a única métrica que a gente pode avaliar se a pessoa tem amigos ou não tem amigos. A gente pode até comparar quantos amigos tem a pessoa, quantos esquerda bem-sucedidos, entende? Então, essas formas de ser, então, é uma boa maneira também de questionar a realidade. Se eu não puder fazer algo direito, então é melhor nem tentar. Mas será que não tem um meio termo aqui? Então, buscar esse meio termo e testar esse meio termo na realidade, por isso o pressuposto condicional dá essa condição de mostrar o absurdo da coisa e de procurar mostrar exercícios na realidade que, de repente, não comprovem esse tipo de pressuposto. E por fim, né, às vezes o mais difícil, o terceiro tipo de regra, uma avaliação, atitude e posicionamento. A pessoa tem avaliações padronizadas e rígidas perante determinados tipos de situação. É horrível alguém não convidar, ou quando alguém não vem na minha festa, não sei como. Enfim, é imprescindível ter certeza de tudo. Meu valor depende da situação dos outros. Então, são maneiras, não são bem, me confundem meio com regra, mas são posicionamentos, digamos assim, fixos, né, determinando. Aqui tem um interessante: a felicidade só tem valor se compartilhada. Quer dizer, ser feliz sozinho não tem valor nenhum. Será que não tem valor nenhum? Enfim, às vezes a gente pode ser feliz só com a gente mesmo, né? Então, aquela pessoa que não admite termos de relacionamento, enfim. Esse eu acho bem interessante. A gente pode ver que, às vezes, a gente se pega, às vezes, tendo essas avaliações, e é interessante, às vezes, estar sempre questionando. Síntese. Tudo que eu falei. Então, não é a situação, só a situação que faz a gente ser perturbado. As nossas reações, tristeza, fechar o livro, nó na garganta, não depende só da situação em si, mas depende do nosso pensamento. Eu avaliar esse livro difícil. E se ainda eu pensar que eu jamais vou entender isso, isso é difícil demais, ainda for meio que distorcido, não está essa dificuldade, não está tanto relacionado com o livro, mas com a nossa percepção de nós mesmos como incapacidade. Se eu não entender algo perfeitamente, não farei nada certo, maior. Então, aqui está todo o modelo. Então, se uma pessoa que tem uma tendência a pensar, sempre se achar incompetente em qualquer coisa, por exemplo, ela vai ler um livro técnico, isso é jamais em mim, jamais vou entender isso, fecha o livro, fica triste, nó na garganta, que às vezes as reações podem ser fisiológicas. E por que isso? Porque por trás ela tem essa regra: se eu preciso entender tudo perfeitamente, se eu não entender tudo perfeitamente, então tem aquela exigência, que não é que isso é difícil demais. Claro que é difícil demais. Difícil demais se ela se obrigar, eu teria que concordar mesmo. É difícil demais se ela tem que entender tudo perfeitamente. Mas como a gente sabe que nem... Então, existe essa exigência, vem dessa crença de incompetência, que ela tem que ter... Por ela ser incompetente, ter essa crença de incompetente, ela tem que ser super competente. É interessante isso aqui, se forem ver exemplos, às vezes tem pessoas super ambiciosas que por trás... Tem pessoas super, assim, sedutoras, super namoradoras, super Dom Juan, que por trás tem uma crença de desamor. Ou então pessoas que têm super bem-sucedidas na vida, nível alto de exigência, executivos de alto desempenho, que por trás tem essa crença de incompetência. E por mais mulheres que a pessoa tenha, desculpe, eu estou falando da visão masculina, mas podem inverter da visão feminina, mas por mais relacionamentos que a pessoa tenha, ou por mais sucesso material que a pessoa tenha, não muda. Lá dentro dela tem aquela crença, né? Então, aqui, digamos assim, isso aqui, então, é a síntese, uma tentativa de síntese de tudo que eu falei para vocês. Isso aqui, na verdade, é aquela quarta pressuposto. Isso aqui é uma formulação cognitiva de uma pessoa para uma determinada situação única. A gente pode levar isso para outras situações, e a gente tem daí a formulação cognitiva de caso, ou conceitualização cognitiva, que é o que caracteriza, que eu falei que era aquele pressuposto também essencial da terapia cognitiva. A gente leva em consideração os pensamentos automáticos, sentimentos e comportamentos perante diferentes situações, problemas em diferentes áreas de vida, os galhos da árvore, as crenças intermediárias do tronco e os galhos principais, estratégias compensatórias, e as raízes, né? Aqui está meio diferente, aqui não dá para fazer uma árvore, mas esse aqui seria a raiz da árvore, aqui seria um galho, aqui seria algumas folhas, né? Os dados de história que levaram a pessoa a ter esse tipo de crença, né? Tipo de ambiente familiar, geralmente, ou então pode ser
bullying, muitas vezes bullying na escola, enfim, coisas da vida que contribuíram para a formação ou consolidação desses esquemas não adaptativos. Fatores ativadores proximais. Às vezes, esses esquemas estão quietos, precisavam de alguma coisa mais perto do desencadeamento do quadro. Por isso que é muito importante que vocês forem trabalhar com seus pacientes, se perguntarem quando que isso começou. Vocês vão dizer, bom, começou quando? O que aconteceu? Aquele primeiro pensamento, aquela primeira aconteceu, que a gente está muito ligado no início do fator ativação daquele quadro, né? Às vezes a pessoa tem sempre isso, daí a gente está falando mais de um problema de personalidade, a pessoa tem isso ativado desde sempre. As outras pessoas não. Estava o esquema dormente, foi ativado por um setor especial, então aquele fator desencadeando índice, digamos assim, é muito importante, porque ali ficou ativado, ali a gente pode pegar bem o que foi ativado. E o diagnóstico clínico, de acordo, geralmente a gente usa o DSM aqui. Por quê? Porque, já vou entrar nesse pode precisar de conteúdo, porque alguns transtornos, a pessoa, por exemplo, uma pessoa com depressão, ela tem uma tendência, aquela tríade cognitiva, de pensar mal de si mesmo, de pensar mal do mundo, da sua experiência, e ter expectativas negativas do futuro, a desesperança, né? Isso, então, a gente imagina que acontece. Então, se a gente tem o diagnóstico que a pessoa tem a depressão, nos orienta a como aquela pessoa pode estar pensando em relação às coisas. Claro que uma pessoa deprimida não é... Uma pessoa pode ficar deprimida por crença de desamor, por abandono de relacionamento. Outra pode ficar deprimida por crença de incapacidade, de frustração, de fracasso, enfim. Não é igual, né? As pessoas são diferentes. Mas a negatividade, essa tendência... Então, o diagnóstico, às vezes, nos orienta também a buscar onde que está os pensamentos da pessoa. Por isso que a gente leva em consideração o diagnóstico. Isso também é a força da terapia cognitiva, que ela pode se adaptar a diferentes diagnósticos, né? Eu já vou mostrar o slide para vocês. E a conceituação, e aqui tem uma... Então, vamos lá. Então, essa é a conceituação cognitiva. Então, é a formulação do nosso paciente segundo o modelo cognitivo, levando em consideração também o diagnóstico que essa pessoa tem, porque é uma mistura entre cognições individuais e para diferentes problemas emocionais. Apesar que nem todo deprimido vai pensar igual, existe um imbricamento ali. As pessoas deprimidas tendem a pensar de algumas formas iguais, digamos assim, em relação à desesperança do futuro, negatividade de si mesmo. Qual exatamente negatividade tem a ver com o valor da pessoa, né? E é a habilidade clínica mais importante para um terapeuta cognitivo ter. Vale a pena gastar o tempo que for necessário para aprender essa característica, além de ser característica distintiva da TCC, oriento. Se não tiver isso, a terapia cognitiva comportamental vira uma série de técnicas. Eu vou fazer isso, faço aquilo, mas isso aqui que dá foco. O que é importante tratar, quais estratégias que eu vou usar a cada momento da terapia, né? Então, isso que faz a gente realmente orientar, é um mapa, digamos assim, o que a gente espera de pontos fracos daquela pessoa, o que a gente espera de pontos fortes daquela pessoa, dentro dessa conceituação cognitiva. Mas eu preciso ter uma conceituação cognitiva para começar a tratar o meu paciente? Seria ótimo, mas é um processo contínuo, o melhor que você puder. Por isso a gente procura fazer uma boa anamnese, uma boa história, enfim. Como disse, aquele fator índice desencadeante é muito importante também, mas a gente pode mudar, sempre está um processo contínuo. E a gente, mas o paciente precisa saber disso? Pode e não pode, depende do teu paciente. Acha que isso vai ajudar o paciente? Você mostra. Se isso não for atrapalhar, você não mostra. Enfim, isso tudo está em aberto. Como eu falei para vocês, hipótese de especificidade de conteúdo. Então, por exemplo, cada transtorno, digamos assim, tem uma tendência a pensar de formas semelhantes. Está vendo uma palavra, fator em comum, aquele transtorno que pode ser compartilhável entre diferentes pessoas. Por exemplo, diferentes pessoas com fobia social têm uma tendência a ver situações sociais como ameaçadoras. Quais situações sociais e qual ameaça muda de pessoa para pessoa. A gente tem um modelo cognitivo das fobias sociais que leva em consideração a pessoa ver acidentes. Então, essa hipótese de especificidade de conteúdo. O processamento, as distorções cognitivas não são específicas para cada transtorno. A pessoa pode ter abstrações seletivas, inferências arbitrárias, magnificações, hipergeneralizações, as mais diferentes, no caso das catastrofizações, para diversos transtornos. Então, a forma que a pessoa chegou àquele conteúdo, que é importante a gente mostrar para a pessoa, que é transdiagnóstico, que a gente quer ensinar a pessoa a pensar, independe do tipo de transtorno da pessoa. Agora, o conteúdo em si, às vezes, tem umas
coisas compartilháveis. Por exemplo, entre transtorno do pânico e hipocondria, os dois, medo de um problema físico e mental. A diferença é que o transtorno do pânico é um medo de um problema físico e mental catastrófico, iminente, está acontecendo agora ou vai acontecer daqui 5 minutos, e a hipocondria é mais focado em câncer, mas um câncer que está se desenvolvendo, não é uma questão de 5 minutos, não precisa ir no pronto-socorro agora, com o transtorno do pânico a pessoa tem que ir. Então, existe essa, para cada transtorno, aqui eu dei alguns exemplos só, nem é a minha intenção entrar muito neles, mas na hora de conceituar o cognitivo, às vezes é interessante, nos ajuda também na literatura, nos protocolos, nos ajuda, é uma coisa, não é para complicar, é uma coisa para ajudar. Para a gente não ter que sempre estar fazendo do zero, cada paciente começar do zero, não. Foram feitos, aplicados escalas, foram feitos estudos, como eu falei, dentro do modelo tem a terapia e tem os conceitos teóricos. E foi feito isso para cada tipo de transtorno, já existe. Isso nos ajuda muito. Transtornos alimentares, bipolares, esquizofrenia, enfim, diversos. Drogas, temos muito interessantes. Substâncias. Mas, afinal, tá, a pessoa é, de fato, incompetente? De repente, a pessoa pode ser incompetente mesmo, né? Ou então, pode ser uma pessoa tão horrível que ninguém quer saber dele, né? Um abandonável, direto, eterno abandonável, pode ser um cara totalmente horrível. Na verdade, o que acontece é que, aqui é uma questão de pensamento, eu vou mostrar um outline, mas às vezes quando a pessoa espera que não vai dar certo, às vezes não dá certo mesmo, a pessoa não se empenha tanto. Aquilo que eu vou chutar o balde, já que eu não vou agradar mesmo, é melhor vou chutar o balde, vou ferrar com todo mundo, vou ser horrível, já que não vou ser aceito. Então, realmente, às vezes, então, as pessoas às vezes podem criar essas formas de pensar, podem levar a pessoa a realmente se tornar um verdadeiro abandonado, a verdadeiramente se tornar uma venda incompetente. Então, se não vale a pena nem tentar, de repente, a pessoa também não aprende ali. Por exemplo, fobia social, a pessoa pode não saber mais lidar com a sociedade, tanto que ela evita companheira de pessoas, ou então a pessoa pode procrastinar tanto que ela não sabe mais fazer as coisas que tem que fazer. E esses pressupostos, esses comportamentos compensatórios acabam reforçando as crenças centrais e atitudes disfuncionais, como eu já comentei com vocês. Então, dentro de cada terapia, mal ou bem, quanto menos a pessoa souber, por exemplo, a gente tem que ensinar, às vezes, coisas para a pessoa. Então, tem coisas de resolução de problemas, faz parte também, não é só mudar a forma de pensar, desculpe, não é só ensinar, não é mudar a forma de pensar por si, mostrar que pode ser pensado, as situações podem ser pensadas de forma diferente. Às vezes, às vezes tem que ajudar a pessoa realmente. Bem, como é que você pode responder? Como é que aí vem o treinamento assertivo, um tipo de resolução de problema, não tem? Bem, você está perdido mesmo, mas tem alguma coisa que você pode fazer para melhorar a tua empregabilidade? Realmente para sempre, você nunca mais vai conseguir um emprego? Enfim, a gente pode ajudar. E se você mandasse, o que você acha do currículo? Enfim, às vezes, se a pessoa tiver por tanto tempo, esse aqui provavelmente é mais fácil, a pessoa por si só chega à conclusão, porque é uma pessoa, o exemplo que eu dei é uma pessoa que não, que o esquema estava dormente e foi ativado, mas se a pessoa tem esse esquema tanto tempo, que perturbou tanto o funcionamento dele, de repente a pessoa nem sabe realmente como procurar um emprego, digamos assim, que é o primeiro emprego, algum emprego, ou como agradar alguém, ou como, enfim, daí acaba se tornando uma realidade. Então, às vezes tem componentes assim de realidade, não só de maneiras de ver, mas acaba ter esses esquemas, acaba tendo um impacto na realidade daquela pessoa, né? Então, sempre tem um aspecto de resolução de problemas também embutido na terapia. O que a gente pretende, né? Se a gente faz a formulação cognitiva é o básico, a gente procura ensinar a pessoa a pensar de forma mais racional e realista possível, né? Nos 3 níveis de cognição, a gente pode trabalhar com questionamento socrático e exercícios comportamentais, os 3 níveis de cognição. Por quê? Porque você acredita nas cognições institucionais, sem ter nenhum método para avaliar se estão corretas ou de acordo, enfim, as emoções desencadeadas podem tomar conta de alguém. Aqui eu coloquei não sei então. Então, vamos lá. Isso aqui é um pressuposto intermediário. Vamos testar isso aqui. Testem. Isso aqui dá para testar. Se alguém acreditar em suas condições institucionais sem método da avaliação, então as emoções desencadeadas por esses pensamentos simplesmente assumirão o controle da vida mental desta pessoa. Isso já foi muito testado por muitos terapeutas, mas sempre pode ser testado por vocês. O que a gente quer é libertar pessoas de ciclos fechados e repetitivos de formas de pensar e de ver as coisas, enfim, a gente quer abrir. Então, só para terminar,
não é pensamento positivo, né? Não é pensamento positivo, é uma confusãozinha. Você não quer, pense positivo que vai dar certo. Não, pense positivo que vai dar certo não é suficiente. Pode ser uma forma disfuncional de pensar positivo sempre vai dar certo. Não, a gente vem pensar, não digo pensar positivo, mas vamos ter uma atitude realista em relação a isso, não só pensar positivo, mas ver o que pode ser feito em relação a isso, é mais importante do que pensar positivo. O pensar negativo pode evitar da pessoa fazer alguma coisa, não é mudar para o outro lado, então vamos pensar positivo. Está pensando negativo, nada vai dar certo, tudo vai estar certo. Não, tudo, não é mágica, né? Não, tudo vai dar certo desde que... Tá bem, gente? Agora, antes de eu abrir para perguntas, depois de tomar um pouquinho mais de água, eu quero mostrar alguma coisa para vocês. É uma oportunidade, na verdade. Que eu espero, uma oportunidade que vocês, oferecendo a profissionais de saúde mental, que possam levar seu exercício profissional num patamar superior e apresentar o que tem de melhor em termos de terapia no mundo clínico, digamos assim. O mercado seria terapia no mundo clínico. Olha como disse, sonhar, o Beck tem que ir para grandes, tem que ir para as cabeças. Vamos lá. O que eu quero mostrar para vocês? Eu quero que esse método, que vocês já devem estar adivinhando qual método que é, né? Se vocês não estiverem adivinhando, eu acho que eu não dei a aula certa, mas eu espero que esse método traga mais segurança para o profissional nos seus atendimentos, além de trazer mais segurança profissional, tenha maior impacto nos seus pacientes, que os seus pacientes melhorem mais, e com isso, quem estiver usando essa oportunidade, esse método, possa se tornar uma referência na sua área profissional. Bom, hein? Mas vejam só, pessoas que já, exemplos reais, você pode entrar lá. Por exemplo, esse é o comentário da Letícia, de 3 meses atrás. O IPTC é uma instituição séria e comprometida com o ensino de qualidade, os professores são excelentes, estou fazendo pós-graduação em TCC e percebo o quanto evoluir profissionalmente ao aplicar o conhecimento adquirido na pós. Viu? É aquilo que eu estava falando. Estou cursando a especialização em terapia contínua comportamental, está sendo ótimo, pois as aulas são com professores excelentes, os melhores do Brasil, no que se refere a essa abordagem. Dessa forma, tem trazido um panorama geral sobre a terapia contínua comportamental e me auxiliando significativamente nos meus atendimentos, que é o que a gente quer. Os cursos são ótimos, onde a teoria e a prática caminham juntos. Isso aqui é aquilo que o Beck já propôs, né? A teoria e a prática têm que caminhar juntos. Como terapeutas, conseguimos ter acesso a conteúdos importantíssimos para a prática clínica, com professores maravilhosos, com grande qualificação didática e material atualizado, equipe de suporte excelente, né? Tenho toda uma equipe, a Ju faz parte. Fiz a pós em terapia cognitiva TCC, agora faço a pós em terapia do esquema. Recomendo muito. Então, o que eu quero trazer para vocês é a oportunidade de vocês fazerem o curso de especialização em terapia contínua comportamental do IPTC, que agora está 100% online e com transmissão ao vivo, e vai começar em março, começo de março. Por isso que é uma oportunidade do momento. O nosso forte é cursos presenciais. A gente espera voltar a fazer cursos presenciais, mas por segurança dos professores e de todo mundo envolvido, nesse momento nossos cursos estão 100% online, mas não online gravado, online transmitido, onde a gente, como hoje, favorecendo a interação entre aluno e professor. Então, qual é a característica do nosso curso? Ele é focado na prática clínica, como não poderia ser diferente. A gente já tem 13 cursos, 13 turmas formadas, né, e reconhecidas pelo MEC, o título de especialização. A gente faz supervisão com especialistas treinados, supervisão de caso, já, como esse curso aqui, nós temos, a gente quer com professores de destaque e a gente consegue paciente local para você praticar. Porque a gente, veja, eu já vou mostrar uma garantia. Não é nesse nosso curso, a nossa proposta não é que primeiro você aprenda a teoria, terminou o curso e depois vai aplicar. Muitas vezes a pessoa aprende, a gente quer que as pessoas aprendam aplicando, para que quando terminar o curso a pessoa já esteja atuando na terapia cognitivo comportamental. Então a gente tem um aspecto de prática muito importante, de supervisão muito importante,
se agora, se a pessoa, mas eu não tenho paciente, eu não tenho consultório ainda, eu não tenho local onde ir, isso a gente garante. A gente, claro, sem cobrar nada, um tipo de clínica, escola, um fundamento social, pacientes, a gente pode angariar pacientes, para quem não tiver seus próprios pacientes, a gente pode angariar local para a pessoa para atender esses pacientes se a pessoa não tiver. Agora, o importante claro, a pessoa tiver seus pacientes, tiver seu local, continua no seu local, continua com seus pacientes, enfim, pode ser a distância também. Mas o importante é que a gente quer que nossos alunos, durante o curso, passem pela experiência de aplicar o modelo com supervisão. Porque daí, quando terminar o curso, é muito grande a chance que ela já tenha um impacto direto na sua vida profissional. Exemplo de professores renomados, o Cristiano Nabuco, todos eles, a Neron, Neri, a Fátima, a Renata, com abuso de substâncias, a Fátima, esquema, transtornos alimentares, o Cristiano Nabuco, a Noron com sexualidade, Neri Petoleto com transtornos do humor. São pessoas que são exemplos, né? São pessoas que têm livros, têm artigos, muita experiência clínica, muita experiência didática, alguns de nossos professores. Qual a diferença dos nossos cursos para os outros do mercado? Aqui, na verdade, qual a diferença do nosso curso para o nosso curso como ele era antes? Nosso curso antes, o próprio curso do IPTC, antes tinha muita teoria e pouca prática. Era grande crítica. Era um curso muito bom teoricamente, mas pouca prática. E havia um certo distanciamento entre os alunos e os professores. Então, isso não é os outros. Nós éramos assim. Hoje, nós não somos mais assim. Nós estamos muito mais voltados para a prática, em termos de qualidade e quantidade de horas. A gente está oferecendo agora uma coisa muito difícil de conseguir, que é que a gente vai ter supervisão de caso durante o curso. Algumas vão ser individualizadas, outras vão ser em grupo, mas supervisão de caso dos pacientes. Com a garantia, por que a gente quer tanta prática? Porque a gente quer que você possa aplicar tudo o que você aprende. É muito importante para nós que esse curso seja uma especialidade, uma especialização. Como o nome diz, a gente quer que o curso seja uma especialização, não reconhecida pelo MEC. O MEC é mais para contar para o currículo. É ótimo do MEC. A gente quer que seja uma especialização, que a pessoa saia aplicando, um especialista aplicando. É isso que é muito mais importante. Então, aqui estão as condições de pagamento. A gente só cobra matrícula na inscrição. Quando é feito, tem um desconto quando é pago em dia. Tem também desconto quando a pessoa já é ex-aluno nosso. Enfim, tem políticas de desconto, mas aqui só é a principal. Quando faz em grupo, tem outra possibilidade. Enfim, mas aqui, em grupo, quando a pessoa um indica o outro, também tem um desconto mesmo. Enfim, mas esse desconto é pagamento em dia, boleto e tal. E aqui são as garantias. Garantia de qualidade de cada módulo. Vocês vão ver que na terapia cognitiva é muito, porque a gente quer que cada sessão, às vezes a terapia cognitiva é meio desgastante, cada sessão tem que valer. Não queremos que a sessão de vocês seja linguiça, né? Vazia. Cada sessão, para os nossos pacientes, a gente se propõe que cada sessão tenha o seu valor, tenha significado para os nossos pacientes. Aqui, transportando para o mundo do ensino, o mundo de dados, a gente quer, a equipe quer, nossos professores querem, que cada módulo tenha seu valor. Claro, o curso como um todo tem esse valor, mas cada módulo, o curso é mais que a soma dos seus componentes, mas cada módulo tem que ter seu valor. A pessoa sinta que cada módulo valeu a pena aquele tempo gasto naquele módulo, aquele professor, naquele tema. E como a gente garante isso? A gente sempre está ouvindo nossos alunos, tem questionamentos, questionários, e a gente repõe a aula. Felizmente, isso é raro, mas caso aconteça, e a gente confia muito que ninguém vai ficar, não gostou da aula só para ter aula a mais, nunca vi isso acontecer, mas se realmente acontecer algum problema, a gente repõe a aula, a gente quer que aquela aula, que aquele conteúdo, que aquela prática tenha tido um impacto por si só, independente das outras. Cada módulo tem que ser valioso, então a gente garante a qualidade do grupo, do curso como um todo, mas a partir de cada módulo, a gente garante a conclusão. Essa turma que eu estou oferecendo para vocês já está com um número bom de alunos. É uma turma, eu não tenho a conta aqui agora, né, não posso dizer para vocês, mas tem sido crescente o número de matrículas, mesmo sendo a primeira totalmente, assim, do zero, de parte totalmente do zero que eu digo, não, porque a gente já tem turmas a distância funcionando.
Mas, enfim, a gente não fez uma proposta presencial para essa turma, a gente espera voltar mais para frente. Isso quer dizer o seguinte, que sempre é normal a desistência, mas não importa o número de alunos. Começou o curso, ele vai até o fim. É isso que significa garantia de conclusão. O curso já está viável, já tem um número suficiente de alunos. Mas, por um azar, acontece de ter um número de desistências, durante o qual a gente não quer prender ninguém. A gente prende o aluno pela qualidade do curso. Mas, se acontecer desistência, a gente, não importa o número de desistências, a gente garante, quem começou, quiser terminar, vai terminar. Não importa o número de alunos que fiquem. Felizmente, para nós, né, os alunos têm ficado em número suficiente, mas a gente garante isso. E garantia de aplicação, que é o que eu já estava comentando com vocês. A melhor forma de garantir a aplicação é que a pessoa comece a aplicar. A gente aprendeu isso. Claro que a pessoa pode vir no curso, eu quero conhecer terapia cognitiva por conhecimento, achei uma coisa instigante, eu quero aprender sobre essa teoria, mas tudo bem, ninguém vai ser impedido de vir assim, mas a gente vai se esforçar ao máximo. Não é esse o critério de aprovação. O critério de aprovação é a monografia, a presença nas aulas e tudo mais. Mas a gente quer garantir ao máximo que a pessoa aplique. Para isso, tem muito grande, aumentamos assim, 1/3 do curso é aulas práticas. Eu acho que isso realmente para a pessoa, aulas práticas de supervisão. Para isso, 1/3 é bastante. Para garantir que realmente a pessoa, o mais cedo possível, durante o curso, já tenha uma experiência de aplicação. Essa é a forma mais garantida de que, quando terminar o curso, a pessoa vai estar aplicando. Enfim, para vocês que chegaram até agora, né, além de agradecer, nessa turma, a gente vai zerar a taxa de matrícula, compensar o que vocês gastaram aqui comigo de tempo. Só até amanhã, gente. Daí a gente volta a cobrar depois pulou por outro dia, depois de amanhã, a gente volta a cobrar a taxa de matrícula. Vocês podem se matricular no site, se colocar lá no cupom TCC14, que é a 14ª turma, 14º ano, vocês vão ter essa isenção, colocando esse cupom. Tem lá no site, um lugarzinho para colocar o cupom. Amanhã vai estar valendo. Enfim, espero ver vocês no meu curso, no nosso curso. E agora perguntas, não sei, acho que a Ju pode me ajudar. Eu não sei que horas são, mas se alguém tem alguma dúvida em relação ao curso ou em relação à terapia mesmo, a aula em si, eu teria o maior prazer de responder. Obrigado, João. Bem? Massacrei vocês. Vamos lá. Qual seria? O pessoal está elogiando no chat. Obrigado. É impossível vocês terem entendido tudo, porque eu demorei, para mim dar essa aula assim, eu demorei muito tempo para aprender, né? Como eu disse, começa simples, mas vai complicando. Existem estudos, existem meta-análises. Agora, de bate pronto, eu não posso dar indicações bibliográficas, mas posso ficar devendo. Existem meta-análises. Quantitativo, sim. Meta-análise é quantitativa. Eles comparam com outros métodos psicoterapêuticos e também com medicação. Algumas vezes esse tipo de distinção é o mais difícil de se conseguir, porque tem que ter uma grande diferença. A mesma coisa vale para drogas. Às vezes, para saber como a droga funciona, quando se compara com placebo, tem que ser superior ao placebo, né? Então, a gente tem estudos de superioridade a não tratamento usual, mas também tem estudos comparando com outros modelos. Muitas vezes são iguais, muitas vezes são equivalentes, mas o importante é que também seja bom, né? Eu não quero dizer que não seja o único método, o único modelo,
Em relação à medicação, tem uma superioridade muito grande. Se quando se consegue tratar, como já comentei, se a pessoa tem depressão e para de tomar um antidepressivo, a gente sabe que pode voltar. Ou então a pessoa que está tomando antipsicótico de repente, aquele medo, tomar medicação para toda a vida, né? Pode acontecer. Com a terapia cognitiva, a gente consegue trabalhar a nível de esquema, diminui muito a chance da pessoa ter recaída. Claro, é sempre possível ter recaída, mas a gente aumenta muito a capacidade de resiliência da pessoa. Se a pessoa consegue modificar seus esquemas, dificilmente vai ser apagado algum esquema disfuncional. Se a pessoa tiver um outro esquema, que também pode ser ativado junto, ou modificado, aumenta muito a chance da pessoa não vir a mais ter os problemas. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Ou então, no mínimo, a pessoa aprende, se a pessoa lembrar, escuta, será que eu não estou vendo só um lado da questão? Se a pessoa, por que eu estou dizendo só isso? Será que eu estou vendo só um lado da questão? Que um tipo de pensamento dicotômico, por exemplo, foi, aliás, o mindfulness entrou por aí. Foi visto que um dos grandes fatores de recaída das pessoas é pensamento dicotômico, levar tudo no preto e no branco. Né? Se a pessoa vê uma coisa tudo no preto, tudo ruim, não vê nada de bom, se a pessoa se pegar pensando dessa forma, e a pessoa diz, será que eu não estou pensando muito de forma muito polarizada? Será que eu não estou vendo só um lado da questão? Se a pessoa conseguir, na verdade, a gente não tem como levar a pessoa a ver tudo que a pessoa possa pensar de forma polarizada, ensinar a pessoa a ver o meio termo. Mas a gente tem que ajudar a pessoa a identificar. Se a pessoa conseguir identificar que está pensamento de forma polarizada, naquele momento ela está freando o início da depressão, por exemplo. E o mindfulness serve para isso. O mindfulness serve para esse distanciamento. Como eu falei, é muito importante a pessoa não confundir a realidade com a maneira de pensar. E o mindfulness entra aí. A pessoa, entrando mais no modo contemplativo, ela se diferencia muito, ela se distancia da forma dicotômica de pensar, e aí que surgiu a primeira aplicação do mindfulness, no sentido de prevenir recaída para depressão. Sim. Não, obrigado. Então, gente, se vocês me provocarem, eu posso ficar falando horas, mas, enfim. A Aline perguntou aqui: posso trancar o curso e continuar mais tarde? Perdi aqui. Peraí. Pois pretendo engravidar nesse período. Pode sim. A gente tem essa possibilidade, sim. E a Eduarda perguntou quais os livros que você indica para se aprofundar nas práticas da TCC. Eu gosto muito do livro da Judith Beck, não me lembro. A Judith Beck tem 2 livros de terapia cognitiva. Agora me falta um pouco o nome, mas um que é Aprendendo Terapia Cognitiva, que é o mais inicial, e tem um que é mais profundo, que é para desafios na prática cognitiva. Aquele primeiro é muito interessante. E os próprios, o Beck tem um livro, o próprio Beck tem um livro dele, que é Terapia Cognitiva para Depressão, é um livro que está esgotado. Mas, basicamente, essa aula que eu dei para vocês foram baseados nesses 2 livros, né? Existem vários, eu acho que em português existem números, na Artimel tem números. Assim, esses 2 foram os que eu mais usei, que eu gosto, que eu já fui, eu tenho, eu não sei se quando eu comecei a estudar terapia cognitiva, eu resolvi ir na fonte, digamos assim, não nos intérpretes. Não, deixa eu ver quem realmente criou. Então, eu gosto muito também dos artigos iniciais, mas esse já é uma literatura mais em inglês. Mas tem outros livros que eu acho bom também. Tem um livro de terapia cognitiva do Paulo Knapp, que é o Paulo Knapp, que é um livro também que só teve uma edição, que cada capítulo é uma preciosidade. Ele tem um capítulo geral, que é do Paulo Knapp, ele fez convidados, alguns deles são até nossos professores, já foram, sobre diversos tipos de transtorno. Esse é um bom livro para começar também. Terapia Cognitiva, editado pelo Paulo Knapp. Existe um outro, do Bernard Ranger, mas eu realmente eu tenho usado para... Eu usei bastante também, tem 2 aulas, 2 capítulos, um de introdução à terapia cognitiva, outro
principais técnicas cognitivas comportamentais do Paulo Knapp, que são muito bons. Também eu indicaria esse livro. A menina do Peru, para fazer por nós não tem problema nenhum. O problema é poder ver como é questão de validar no MEC. Como é um curso de especialização, no MEC eles exigem comprovante de graduação. A pessoa tem que, para ter o título de especialização, a pessoa tem que mostrar o diploma de psicólogo para nós. A gente acaba aceitando alunos do último ano, porque durante o curso a pessoa chega a ter o diploma, mas então a questão mais de validação do diploma para ter o título de especialista pelo MEC. Mas como eu falei, para realmente aprender a fazer a terapia cognitiva, não, por nós não precisaria. Não sei se eu pulei alguma pergunta. É isso, gente. Obrigado. Eu que agradeço, na verdade. Acredito que sim. A própria Juliana, ou a Luciana, outra pessoa que também trabalha nessa parte, pode esclarecer você, mas eu acredito que sim. O que você acha, Juliana? Pode sim. Eu estou certo, então. O que não pode é a pessoa que está iniciando o curso, realmente não tem como, né? E realmente, se a pessoa realmente quiser o título do MEC, ela tem é um título de pós-graduação, então implica numa graduação. Tá ótimo, então. Posso encerrar, João? Como é que... Acho que é isso, pessoal. Agradeço. É isso, então, obrigado, gente. Não quero fazer promessas, mas eu deixei uns ganchos aí. Quem sabe um dia eu dei uma outra aula sobre pegar os ganchos que eu deixei pendurado aí. Então, obrigado, gente. Independente de qualquer coisa, eu acredito muito em terapia cognitiva. Eu acho que mudou a minha vida como terapeuta, como profissional, como entendimento das pessoas. Eu acho que torna a gente mais humano. E eu, independente de qual caminho, claro, o nosso curso seria o ideal, mas, enfim, independente de qual caminho, realmente eu recomendo muito que as pessoas prestem atenção. O Beck pensou alto e chegou alto. Eu acho que não é por acaso que tem essa terapia cognitiva. Boa noite, gente. Obrigado a todos. Boa noite, doutor. Boa noite a todos.